Existem 4 perfis dentro da educação financeira que a gente mapeia. Ou você é um cara super endividado, que são esses. Esse cara tá super endividado. Entendeu? Ele tá com a corda no pescoço. Se ele resvalar ali na escada, cara, ele fica inadimplente. Esse é o cara, tá mal das pernas, que a gente chama. E aí tem o endividado, que ele tem uma certa sustentabilidade financeira. Assim, eu tenho dívidas, mas eu consigo honrar todos os meses com as minhas dívidas. Consigo gerenciar elas. Mas não quer dizer que ele tá bem financeiramente, porque é a mesma coisa. Aí tem o equilibrado financeiramente, que assim, eu não devo nada pra ninguém. Qual dos 3 vocês acham que é pior? O super endividado, o endividado ou o equilibrado financeiramente? De lidar com ele quando você vai, por exemplo, aplicar uma terapia comportamental financeira. O equilibrado. Porque o equilibrado não acha que tem um problema. Não devo nada pra ninguém. Recebo 10 mil, pago tudo minhas contas, não sobra nem um centavo, no final do mês tá tudo certo. Esse cara é o pior, porque também se acontecer um imprevisto, ele vai virar endividado. E o perfil onde todos nós deveríamos estar é o perfil investidor. Você já tá poupando. Então, assim, ó, um tio meu, já é falecido, ele falava pro meu pai, eu era criança, cara, e isso absorvia, ó. Se você passa fome com 10, passe com 9 e guarde 1, porque um dia você vai ter alguma coisa. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais que tem oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também da CRT Technology e do Oeste Mais. O nosso convidado tá aqui hoje. Jonathan, vamos à apresentação aí do... Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre educação, mais um podcast que vai ser certamente muito produtivo ali para agregar conhecimento, né, para as pessoas que acompanharem o nosso quadro hoje. Mais um podcast que sai com certificado. Por aí. E uma educação muito importante, porque é educação financeira. A gente vai conversar com o educador financeiro e também ele é especialista em consórcio. Vem lá de Chapecó para participar aqui do Fala Mais. Evandro Canelo, seja muito bem-vindo ao Fala Mais. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade e abrir esse espaço para a gente poder tratar de um assunto tão importante e carente no nosso país, que é a educação financeira. Também, claro, contar um pouquinho de onde a gente veio, o que a gente faz. E sobre esse tema também que é tão bom, às vezes é tão polêmico como o consórcio. Não é só isso que a gente vai abordar, naturalmente, mas... é importante trazer esse debate sobre consórcio no país e até atrelado à educação financeira, né? Será que o consórcio tem algum impacto, ajuda, piora? Pessoas bem educadas financeiramente, será que elas entendem, gostam de consórcio ou não gostam? Então, todas essas dúvidas que eu imagino que a audiência de vocês tem, a gente vai tratar aqui hoje. Você falou duas situações bem interessantes, né? Porque há uma carência da educação financeira, de fato, né? E essa polêmica, né? Esse dualismo de opiniões, na verdade, referente ao consórcio, né? Tem pessoas que defendem... amam e outros odeiam. Odeiam, né? É 8 ou 80, 8 ou geralmente. 80. Não tem um meio termo, é difícil encontrar um meio termo, né? Difícil. Mas assim, cara, desde quando você entrou nesse ramo, assim, mais ligado às finanças mesmo? Então, a minha trajetória é a seguinte, eu antes de entrar nesse ramo de consórcios especificamente, foi que a partir dali que eu comecei a despertar o interesse sobre entender mais do comportamento financeiro das pessoas. Porque quando eu comecei a vender o negócio e tal, eu via muito, não, consórcio não é bom, porque demora demais, e eu não tenho tempo para esperar. Eu não me importa se eu vou pagar barato, se eu vou pagar caro, eu quero bem agora. Então isso me intrigava bastante. Eu digo, por que as pessoas pensam e agem desta forma, se comportam desta maneira, essa cultura do imediatismo que a gente tem no nosso país. Mas antes disso eu trabalhava na Sadia, lá em Chapecó, no frigorífico. Então eu posso dizer assim, eu comecei a trabalhar na verdade com 12 anos de idade, porque meu pai era dono de uma bodega. Eu tinha que cuidar da bodega, né? Então ia na escola de manhã, de tarde cuidava o bar do pai. Sim. Isso com 12 anos. E dali eu já comecei a trabalhar. E você aprende muito cedo, cuidando de um bar, que você tem que tratar bem teu cliente, que você tem que ter responsabilidades, tinha que cuidar o caixa, tinha que fechar, que meu pai chegava do trabalho à noite, ele trabalhava na casa, ia conferir o caixa, como que tava. E a minha mãe, que era dona de casa, me ajudava também a cuidar desse bar. A vida se desenrolou, quando eu tinha 15 anos, eles se separaram, eu fui morar com a minha mãe, e a partir dali eu fui me virar. Você tem que se virar. Eu sempre me virei desde cedo, porque... por mais que o meu pai era funcionário público, a gente tinha esse bar, mas
não passava necessidade, assim, nunca passei fome, mas não tinha regalia de dinheiro, sabe? Tu cuida do bar, faz os negócios aqui, fim de semana eu te dou 5 pila pra você ir na locadora jogar videogame. E era assim, então, eu e meus amigos, a gente sempre se virava pra arrumar um pouco mais de dinheiro e poder jogar videogame, poder fazer alguma coisa, comprar um tênis que queria, que o pai não dava, entende, nessa época. Então, eu busquei sempre, já de alguma maneira, empreender. Tinha esse tino pra buscar soluções que eu não tinha acesso naquele momento. Aí, o tempo passou, com 15 anos eu fui trabalhar por conta, assim, que a gente chama. Então, eu pegava um amigo, ia cortar uma grama. A gente ia naquelas refrigeração pedir motor de geladeira. Já vi, lembra dos motor preto de geladeira? Para abrir o motor e tirar o cobre de dentro. Também, não sei se vocês vão lembrar, cara, aquela edição da IFAP que teve, que veio o Bruno e Marrone quando eles estavam estourados com Dormir na Praça. Sim, lembro. Eu fui nesse show pra trabalhar, pra catar latinha lá. Catamos 30 quilos de lata, eu e o Piá. Então, assistimos o show, final do show, começamos a catar lata, daí deixamos lá guardadinho, de manhã fomos lá, buscamos. De lá da IFAP até no São Cristóvão, que é o bairro que a gente morava, não sei se vocês conhecem Chapecó assim bem detalhado, mas é um bairro lá que dá uns 25 minutos a pé. Carregamos aquelas latinhas, fomos vender, mas eu lembro que na época nós conseguimos R$60, cara. Pô, isso acho que é 2003, se eu não me engano, foi esse show. Ou 2 ou 3, então isso era muita grana na época. Nós ficamos 15 dias jogando videogame com esse dinheiro, entendeu? 50 centavos tu jogava 1 hora, né? Isso daí o cara se virava. Então foi ali que eu fui desenvolvendo isso, tá? Daí depois com 16 anos eu entrei a trabalhar numa fábrica de móveis, que foi meu primeiro emprego mesmo, assim, com carteira e tal, né? Não deu certo, saí logo depois. Aí fiquei, assim, meio ano sem fazer nada, só estudava à noite. Depois eu fui trabalhar de pintor. Eu fui trabalhar assim, de pintor. Fui lixar a parede pro cara que era pintor, né? Era auxiliar, o mais né? orelha seca que existia. Então, eu fui lixar a parede, daí aprendi um pouco sobre isso. Depois peguei alguns trabalhos já como autônomo, aprendi a pintar e tal. Fazia textura. Só não aprendi a fazer grafiato, que não deu tempo a curva de aprendizado, mas já pintava e tal. Pegava um servicinho. Aí eu tava pintando uma casa lá perto do regional, cara, no telhado. Imagine a seguinte cena, cara. Verão. Vocês estão vendo como é que tá o verão agora, né? 40 graus. Aí eu em cima do telhado pintando com pistola. É uma tinta diferente quando você pinta com pistola, ela é bem mais forte que essa que a gente usa acrílica na parede. É que nem quando vai pintar ferro, é uma tinta a óleo, então ela é pesada. É calor. E eu não resbalo e não caio do telhado do cara. Sorte que eu caí dentro da piscina do cara. Daí isso eu já tava com 17 para 18. Tipo, isso era fevereiro e eu ia completar 18 em abril, né? Eu faço aniversário em abril. E eu caí, cara, molhou meu celular, tinha uns trocos assim na minha bermuda, perdi aquele dinheiro também. Pensei comigo, cara, isso aqui não tá dando boa, eu já tinha tomado uns calotes, porque deve ser piá. Os caras têm contrato por autônomo, não tem contrato nenhum, só na palavra. Enrola pra pagar, né? Cara, eu já tinha tomado uns calotes, falei, não vou mais fazer isso aqui, cara. Mas eu tinha que trabalhar, era só eu e minha mãe. Minha mãe, como ela se separou do meu pai, ela fez um concurso pra servente na prefeitura, então ela trabalhava em escola. De servente, dinheiro era mais curto que manga de colete. Tinha dinheiro. Eu tinha que me virar pra ajudar a mãe. Daí eu digo, não, isso aqui não é pra mim, cara, podia ter morrido aqui e tal, né? Vou fechar 18 e vou fazer uma ficha na Sadia. E foi assim que começou a minha jornada que me trouxe até aqui hoje, depois de todos esses anos. Eu fui pra Sadia trabalhar. Lá eu tinha plano de saúde e tal. Mas é frigorífico, cara. Eu sempre digo assim pra todo mundo. Trabalhava na linha de produção Linha de produção, chão de fábrica. É. Eu consegui, assim, não na desossa, eu consegui no encaixotamento, porque eu tinha o 2º grau. No encaixotamento que a gente chama é paletização de peru. Então, o frigorífico é assim, vem a pendura, depena o bicho, aí vai entra nas nórias, daí vão tirando as penas, daí vai lá para resfriar, daí vai para desossa, vão cortando, até chegar na logística. O processo onde eu trabalhava era antes da logística. Então, saíam as caixinhas dos produtos já prontas. Por exemplo, 4 peitos de peru. 4 peitos de peru dá 32 quilos numa caixa. Eu pesava 50. Sem expertise do manuseio. Nossa senhora. Eu lembro que, assim, no primeiro dia eu já queria ir embora. Mas daí eu digo, não tem pra onde correr, você tem que ficar. Era um trabalho braçal de fato, né? Porque exigia muito do físico, né? E aí, R$465 era a folha, na época. Então, eu entrei lá em 2005, sabe? E fiquei até 2009.
E não, eu tive muita sorte, sempre digo assim, claro, dediquei, estudei e tal. Mas eu também tive sorte, porque se você não tem sorte, eu via lá gente com 20 anos de frigorífico reclamando das mesmas coisas. Aham. Porque você ficou esses 4 anos ali dentro, praticamente estagnado. No mesmo setor. Porque, assim, é difícil você conseguir estudar, porque você fica 13 horas dentro do frigorífico. Porque não é só as 8 horas e 45 de trabalho. Tem deslocamento, tem você chegar no frigorífico. Então, como o CIF exige uma série de critérios para você poder entrar dentro do frigorífico, você precisa se trocar de roupa, tomar banho, colocar a roupa adequada, fazer uma higiene dos EPI para você poder entrar dentro de um frigorífico daquele porte ali, né? Então tem todo esse tempo e aí você come lá, Sim. toma banho lá, depois volta para casa e tem muita hora extra. Como o nosso setor ele é o último, digamos assim, que é de linha de produção, porque a logística já não é uma produção em esteira, que a gente chama, é mais dinâmico. Então é mais com máquinas, os operadores de máquina vêm, pega o pallet, full dentro da carreta, sabe? E controle. Aí a nossa linha não tinha como parar. Se você vai embora, trava o frigorífico. E daí tem uma coisa, não sei se vocês já ouviram, que os frigoríficos falam que deu show a produção. Já viram um negocinho? É quando, cara, não dá conta. Então, se começa a atrasar lá na pendura, isso vai se acumulando durante o dia de produção. E você tem lá, tem que abater, na época, 280 mil frangos, 50 mil peru no dia. Vai ter que abater, velho. Então, não tinha como o nosso setor parar. E aí, sempre fazia muita hora extra. Tanto é que é o que pagava o nosso mercado, porque eu nunca conseguia pagar o mercado. No mês, sobrava uma beirinha. Acumulava banco de horas durante 3 meses, daí depois de 3 meses lá aqui estava o mercado. Certo. Então eu fiquei Era que nessa salvava. durante 4 anos. 13 anos dentro do frigorífico. Cara, vai pra casa, dorme, acorda, tem só 1h30 pra fazer alguma coisa. Dá pra estudar? Dá, mas quem conseguia estudar, que eu percebi, era quem já trabalhava no administrativo. Porque não tinha tanto cansaço físico. Dormia pouco, mas conseguia tocar. Então eu lembro que tinha um guri lá que estudava e nós terminava o abate, por exemplo, o horário mesmo, quando eu entrei lá era da 1h40 da tarde a 10 para meia-noite. Mas cansei de sair de dentro do frigorífico 1h30 da manhã, 10 para as 2. Então, o cara saía esse do administrativo, saía no horário. Aí, acordava pela manhã, então dormia, sei lá, 5h30. Acordava e ia para a faculdade. Então, eu estudava de manhã, já saía da faculdade e vinha para o frigorífico. Essas pessoas conseguiam passar em um processo seletivo dentro da empresa, porque eles dão oportunidade para quem está lá dentro. Mas para quem domina, eu tive a oportunidade de fazer um concurso interno lá, mas não tinha o conhecimento. Então, pelo meu esforço, eu tive a oportunidade. Mas chegou na hora, abriram um computador, Excel, um monte de planilha, ia trabalhar no controle, Não tinha não conhecimento. sabia de nada, só tinha o 2º grau. Sim. Daí tinha um amigo meu, cara, do tempo de colégio, que ele tava já melhorando a vida dele e ele tinha aberto uma empresa de consórcio. Ele sempre dizia, Evandro, aí não é lugar pra você, cara. Você vem trabalhar com nós aqui. Daí eu, como que é? É comissionado, mas eu garanto que mais do que na época que eu saí, minha folha tava 780, bruto, né? Você vai aumentando ali as faixas. Ele falou, mais do que 600 e poucos pila, que é o que você ganha limpo aí, cara, quase impossível você não ganhar. E aí foi que um dia eu tive coragem, pedi, saí e fui lá. Daí não sabia nada, nunca tinha vendido nem uma caneta, não sabia vender, não sabia o que era consórcio. Não tinha experiência com venda, muito menos com consórcio. Não, mas aquela experiência de vivência de criança, sabe? Atender bem o cliente. Sim, no bar lá da Ter família. que me comunicar com as pessoas me ajudou. E o próprio desprendimento, assim, para o ofício, o labor mesmo, né? O trabalho. Porque você falou ali que Não, cara, tem que se virar. chegava aí, foram na IFAP lá naquela vez, juntava latinha e Isso tudo aí. para gerar uma renda, né, cara? Então, Predisposição, né? a predisposição ali existia, que era fundamental, né? Para aprender. E essa história é bem curiosa, porque tinha uma menina que eu gostava na época e eu lembro que eu voltando de manhã com 4, 5 bolsas de racha de latinha nas costas e a menina passando assim, vergonha, né? Mas, enfim. Perdeu a paquera. Enfim, né? É a vida. O cara, assim, eu defendo que a gente tem que fazer por onde. E aí então, teu início na área que você tá atuando hoje foi por indicação, por recomendação ali de um... Um amigo meu, na verdade, que se não fosse ele, não estaria aqui hoje, né? Ele até hoje é dono de uma empresa também desse ramo, cresceu bastante e tal. Mas foi ele que me colocou nesse jogo. Aí eu trabalhei lá com ele 1 ano e 10 meses. A cultura que eles tinham não tinha muito fit com o que eu acredito, assim, da forma que eu fui criado e tal.
E, inclusive, é um dos motivos que que tem a polêmica do consórcio. Tem muita gente que fala, né? Fiz consórcio, o cara lá me prometeu contemplação e não saiu, me mentiu, enrolou. Então, eles tinham uma venda mais agressiva, digamos assim. Isso não estava muito de acordo com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com as coisas que o meu pai me ensinou. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, vou sair fora. Daí eu saí e ia procurar trabalhar em outra corretora. Mas eu já tinha aprendido a vender, cara. Assim, Aí você já tinha tomado gosto pelo ramo. porque em 6 meses de consórcio, assim, os primeiros 3 meses eu não ganhei nada, mas daí eu tinha uma reservinha, quando eu saí da Sadia, tinha uma reservinha financeira. Aí tá sabe, eu estudei muito sobre educação financeira, a gente chega nesse ponto, mas também eu acredito que é algo inerente à pessoa, porque para você saber se você é bem educado financeiramente, basta você ter a consciência entre o que você ganha e o que você gasta. Se você tem a consciência de respeitar o teu padrão de vida, então se eu ganho 600 pila por mês, não adianta eu querer andar com um iPhone 16, pagando parcela de 300. Não é o meu padrão de vida, certo? Eu tenho que viver, comer minhas necessidades, pagar meu aluguel, sabe? Manter a casa. E buscar oportunidades de aumento de renda, que foi o que eu fiz, senão não tem o que fazer, né? As pessoas falam, você tem que cortar o cafezinho. Cara, você ganha um salário mínimo, você vai fazer o quê? Qual pai de família hoje vive com salário mínimo? Não tem o que fazer. Então não adianta você querer dizer educação financeira para essa pessoa. Claro que é importante também ela manter o padrão de vida dela, mas ela também precisa buscar uma forma de incremento de renda. Porque o padrão através de estudo, trabalho extra, alguma coisa tem que inventar. O padrão de vida das pessoas, onde que elas estão no salário mínimo ali, ou até às vezes menos. É o padrão de vida mínimo, né? É um padrão de sobrevivência. Exatamente, sem dúvida. E aí, então com base nisso, eu tinha essa reservinha e consegui me manter os 3 primeiros meses. Daí saiu uma venda boa, eu ganhei, eu lembro até hoje, R$2.500 de comissão. Cara, dava 5 vezes praticamente que eu ganhava na Sadia. Cheguei com um bolinho assim de dinheiro na mesa em casa, mãe, tá aqui, aprendi o caminho das pedras. Agora não vão mais passar necessidade. E obviamente que eu tenho muitas histórias aqui, não poderão todas ser trazidas em um único episódio. A gente marca outro dia, se vocês quiserem. Certeza. E daí foi, aquele dinheiro eu vi, esse é o caminho agora. Com 6 meses de trabalhando lá, eu fui pra UNO fazer o vestibular. Falei, vou estudar. Fiz vestibular de ciências contábeis. Na época, eu comecei a minha faculdade em 2009. Eu entrei em março no consórcio, 2009. Março de 2009. Finalzinho do ano, fiz vestibular. 2010, primeiro semestre, eu estava estudando. Fui pagando com o meu dinheiro. Digo, agora é a chance de eu mudar de vida. E aí eu fui fazer ciências contábeis, porque na época, pensa, se isso aqui não der certo, contabilidade, nunca vi um contador desempregado. Não é? Eu digo, vou para esse lado aqui. E eu odiava matemática. Mas, cara, isso me deu tanta visão, sabe? Por isso que eu digo, o estudo é primordial. Porque eu tive muita visão, tanto para depois conseguir tocar meu negócio, tanto quanto também para atender os clientes. Porque eu atendia muito empresário. Então, se chega em uma empresa, eu já não debatia mais sobre consórcio. Eu conversava sobre como que está a questão fiscal, tributária do teu negócio. Qual que é o teu regime de tributação hoje? Como que é o modelo? Sim. Vocês davam orientação, que tá com valor, a dica né? aqui, entregava valor, só comprava causa ali, né? confiança. Fui estudando no terceiro semestre, eu tinha uma disciplina de estruturar uma empresa dentro da universidade, dentro do nosso curso lá. E eu estruturei a empresa lá dentro, cara. E aí até que nem quando eu saí dessa corretora, eu ia buscar um trabalho de vendedor em outra corretora, fui fazer uma pesquisa na internet e encontrei uma empresa que se chamava HS Consórcios. Estamos contratando vendedor da sua região. Entrei no site, me cadastrei, me ligou um cara. Daí, só assim, eu vendia consórcio aqui no escritório tal, para administradora tal. Ele, cara, nós não contratamos vendedores, nós contratamos escritórios, representantes. Como que é? E o cara me falou, eu falei, cara, eu assumo o desafio. Dele, não, então eu vou ir para Chapecó te conhecer. E assim foi indo. Aluguei uma salinha, R$1.500 de aluguel, e o negócio foi tocando. A HS Consórcios é uma empresa do grupo Erval. O Erval é um grupo muito grande, e essa administradora cresceu muito também. Hoje, entre as independentes, né, que não são ligadas a banco, eles são a maior do país. Então, uma administradora que me acolheu, eu trabalhei com eles com exclusividade, fui o segundo escritório em Santa Catarina da marca deles. Comecei muito devagar, cara. Eu lembro assim... Quando eu saí, que eu era vendedor, eu já estava ganhando 7, 8 mil por mês de comissão. E aí eu tinha uma reserva de R$25 mil.
tá aí também a questão da educação financeira, entender? Mentalidade. Eu tinha um Paliozinho que eu financiei em 2005, queixo duro, sem ar-condicionado, para fazer as viagens, visitar os clientes. Pagava 300 pila de aluguel. Conheci a minha esposa dentro desse escritório, a gente começou a namorar, namorando 30 dias. Falei, ó, vamos juntar os trapos. Vem morar aqui, porque você tá vindo aqui, quase dormir. Ela também fazia daí faculdade de contábeis, então saía da faculdade ia dormir lá em casa. Eu digo, vamos pegar a parte ruim também, né? Vem ajudar a mãe que ia organizar as coisas. Não, você tem que ir lá falar com meu pai. Fui lá, falei com as contas, né? Ó, seu Claudinei, o negócio é o seguinte, ela era nova, né? Tinha acabado de completar 18 anos. Daí ele, ó, essa aqui é a minha princesa, era a mais nova dos 3 filhos dele. Então eu digo, não, cara, eu sou um homem certo. Vou levar ela aqui, ela não vai passar necessidade. E nós construímos nossa família junto, né? Estamos 15 anos de casado já. E aí o negócio foi acontecendo, fui trabalhando. De 2010 a 2014 eu trabalhei exclusivo com essa marca. E depois as coisas foram acontecendo. Em 2014 eu já comecei a olhar para esse mercado digital, vi que ele estava avançando. Comecei a expandir os horizontes, já tinha terminado minha faculdade. E aí o mundo vai te conduzindo, o dia a dia vai te ensinando, você vai aprendendo, vai buscando mais conhecimento. E a coisa foi crescendo, comecei a buscar novas parcerias. Aí eu fechei uma parceria bem importante nessa época com o Itaú. Então, por exemplo, eu chegava aqui e falar contigo. Grupo Erval, é isso aqui, é desse tamanho. Tem todas essas empresas no guarda-chuva, papapá. Mas nunca vi falar. Você tem que explicar o que é, né? Outra coisa é chegar aqui, viu? Tem um plano aqui do Itaú. Sim. Muda, né? Sim. Então isso alavancou bastante o nosso negócio. Hoje a gente já trabalha com todos os grandes bancos e mais de 12 grandes administradoras de consórcio. E aí você tem essa tua independência, então. É que nós somos a corretora, né? Então eu faço a intermediação. É igual os corretor de seguro, Sim. por exemplo. Né? Sim. Eu não sou a seguradora. Tem várias companhias envolvidas. Que nem, por exemplo, os escritórios ligados à XP, ao BTG Pactual, eles são escritórios como o nosso, só que eles vendem investimento em vez de vender crédito. Nós somos focados em crédito. Aí o tempo passou, eu fui ampliando o portfólio, como eu até estava comentando aqui nos bastidores contigo. Necessidade de mercado. Consórcio é para todo mundo? Depende, né? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas se você quer comprar um imóvel, vou dar um exemplo prático. Comprou um imóvel na planta, há 2 anos atrás. Agora em março, em abril, você tem que pagar a entrega das chaves. Já sai o habite-se. Será que o consórcio talvez é o indicado para você nesse momento? Aí provavelmente não, né? Então, a não ser que a sorte calhe ali. mas a gente não vai depender de sorte. Você tem multa no teu contrato lá, né? Exato. Mas eu tenho um lance alto. Então beleza, a gente pode estudar alguma coisa, mesmo assim não é garantido. Não, mas eu tenho um valor bom. Pode estudar uma carta já contemplada. Compra um consórcio contemplado de alguém. Mas vai pagar um ágio. Né? Isso também é um assunto bem interessante, porque consórcio não é só para compra de bens. Hoje ele se tornou realmente um instrumento, que é também uma grande polêmica. Se consórcio é investimento, Sim, não é. Depois eu vou explicar o conceito técnico disso daí para vocês entenderem. O consórcio é investimento. Então, eu pensei assim, cara, esse cliente ia embora. Eu comecei a matutar, eu digo, tô perdendo negócio. Eu não preciso ser concorrente de financiamento, posso ter os 2 produtos, porque a nossa cultura de trabalho sempre foi focada no cliente, na parte central do negócio. Na necessidade do Não cliente. é no produto. O produto é commodity. Sim. Você fazer um consórcio, eu estou vendo aqui do Sicoob, que a gente, durante um tempo, teve o consórcio Sicoob na nossa corretora para vender. Depois eles descontinuaram representantes externos, hoje é só dentro das agências mesmo. Mas você comprava comigo o consórcio Sicoob ou ali na cooperativa, era o mesmo produto. Mas a diferença está no quê? Que é hoje o nosso grande diferencial, a assessoria. Sim. Por que eu vou vender só o consórcio Sicoob? Será que o consórcio do Sicoob é o mais indicado para você? E será que consórcio é o mais indicado para você? Talvez é financiamento. Mas daí qual é o financiamento? Será que só o do Itaú é o melhor? Será que o do Bradesco, do Santander, da Caixa? Então, é justamente essa consultoria que nós somos incorporando produtos e hoje a gente é um hub de soluções financeiras e de marcas também, com o cliente no centro. Então, o que nós vendemos hoje, digamos, é uma assessoria de crédito, para você entender. Sim. Adaptada à a realidade e do momento de vida de cada um. Porque cada ser humano tem uma realidade diferente. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Sim. Porque deve acontecer também, né, Evandro? A pessoa chegar na empresa de vocês ali com o objetivo de adquirir uma carta de crédito, um consórcio, enfim, ou fazer um financiamento, e daqui a pouco vocês verem, sentirem, conhecendo a história, Sim. que aquilo não é mais Não é o melhor indicado para ela, né? Sim. Geralmente, daí entra também, porque da educação financeira,
Porque o tempo foi passando e tal, e aí você fala com a pessoa assim, ela não quer o consórcio. E ela também não quer o financiamento. Você vai acordar de manhã com tesão, hoje eu vou lá fazer um consórcio, né? Cara, não, preciso trocar meu carro, preciso planejar a compra de um imóvel, porque minha família está crescendo, a mulher engravidou, ou casou, quem casa geralmente quer casa. E é mais uma questão de iniciativa das mulheres, porque o homem dorme em qualquer canto no colchão ali, né? Mas a mulher busca dar segurança para a prole, e a casa própria traz essa segurança, esse sentimento, sabe? De segurança, então a pessoa busca, quero comprar um imóvel. E aí, a partir do momento que ela decidiu isso, ela começa a buscar alternativas, que são os meios de aquisição para chegar nesse imóvel. E é o que eu estava comentando antes com o Jefferson, você pode comprar à vista. E aí entra também, sempre nós vamos estar em torno da educação financeira. A pessoa nunca poupou dinheiro na vida. Agora quer comprar um imóvel de R$500 mil. Se ela não guardou nada para entrada, ela não vai conseguir financiar. Sim. Se ela não poupou, ela não vai conseguir comprar à vista. E aí? Fico no aluguel ou faço o consórcio? Vou olhar esse consórcio, o que é? Daí ela chega lá. Não, assim, quero comprar um imóvel e tal, né? Mas em quanto tempo você imagina comprar esse imóvel? Ah, não tenho muita pressa. Dentro de uns 3 meses tá bom. Vocês dão risada, mas é a realidade. É longo prazo, né? É longo prazo. 6 meses, no segundo semestre desse ano eu quero estar morando na minha casa. Tem alternativas, mas a melhor alternativa é o planejamento. Sim. Quando você faz planejamento, você alcança as suas conquistas pagando menos. Quem paga menos juro, realiza mais sonhos. Esse é o jogo. Então, a gente vende financiamento lá. O financiamento hoje, ele é para uma parcela mínima da nossa sociedade. Porque a linha de corte é muito alta. Como o juro está muito alto, Selic agora em quase segunda quinzena de março sobe de novo. Vai para 14,25. A semana que vem já tem, né? Isso, já tem Copom. Então, a Selic vai ir para 14,25. Isso já está contratado. O que vai acontecer de novo com os financiamentos imobiliários? Toda semana a gente recebe dos bancos. Ontem a gente recebeu a atualização nas tabelas de juros. Você vai hoje de custo efetivo, não só a taxa de juro nominal, mas todos os penduricalhos que tem, que inclusive financiamento tem taxa de administração do contrato. As pessoas também não sabem disso. Ele vai passar, de custo efetivo, ele vai passar de 14% ao ano, se for um prazo mais estendido. Então hoje você vai financiar 500 mil. Você vai comprar um imóvel de 500 mil, no mínimo, agora com a atualização, por exemplo, na Caixa, eu vou pegar a Caixa como exemplo, 30% de entrada. Não é mais 20, né? Que você não paga para o banco, você vai pagar essa entrada para quem está vendendo imóvel, ou seja, o máximo de limite de financiamento é 70%, na tabela SAC, que é aquela que a prestação vai diminuindo. Se for na Price, que é uma parcela fixa, é 50%, meu. Aí, se o cara tem 50% consórcio, é um bom negócio para pegar rápido, entendeu? Sim, dá lance eu quero 500 mil, tenho 250. Então, nós vamos abrir um crédito maior para você poder utilizar uma parte da carta, mais do que você tem de dinheiro, e formatar um lance alto mesmo, assim, 65%, 70% do crédito. Que é a realidade hoje na maioria dos grupos das grandes administradoras, dos grandes bancos e dos outros também, grupos que estão em fase que a gente chama de começo, assim, fase inicial. Por quê? Não estou conseguindo financiar. Tenho pressa, eu vou para o consórcio. E aí eu dou lance alto para pegar rápido. Então, o planejamento, eu digo assim, se você tiver paciência, sempre será mais barato. Porque quando você coloca um lance desse montante aqui, desse tamanho aqui, não é que vai sair caro igual um financiamento, mas ainda assim ele aumenta o custo efetivo. Sim. Você está antecipando muita grana em taxa de administração. Lance, lembrando, qual que é o conceito? Pagamento de parcela adiantada. A administradora fica muito feliz, né? Sim, recebo toda a taxa de administração na frente. Educação financeira de novo. Então, tudo vai voltar para a educação financeira. Aí, como eu entendi que esse cara tem uma cultura imediatista, que esse cara não consegue planejar, digo, eu preciso entender mais, porque só a contabilidade não me trouxe todo esse conhecimento. Aí, em 2018, que eu mergulhei a fundo na parte de educação financeira, porque era um conhecimento que a contabilidade não me trouxe, e poder entender o comportamento imediatista que as pessoas têm. Eu digo, eu preciso encontrar para quê? Eu vou levar a educação, porque não adianta eu querer vender um consórcio se a pessoa não está consciente de que é um bom negócio para ela, em função de que ela tem que planejar as conquistas da vida dela. Eu fui estudar, mergulhei e conheci a metodologia DSOP, que é de um PhD, o nome dele é Reinaldo Domingos, hoje ele é um amigo pessoal meu, e é uma pessoa que tem uma enorme contribuição em relação a este assunto aqui no nosso país.
ele realmente faz a diferença, é autor de mais de 150 livros na área. Fiz um curso dele, depois uma formação dele, de educação financeira, e recentemente, em 2025, em 2023, eu fiz uma pós-graduação em gestão de investimentos e educação financeira, lá pela UNOeste de São Paulo. Então, isso me trouxe a chancela do que eu já tinha de conhecimento para ter um canudo e poder dizer, eu sou realmente um profissional dessa área. E aí, isso me ajudou a entender como é o comportamento financeiro. Qual que é a diferença entre finanças pessoais e educação financeira? São duas áreas que se correlacionam, porém, finanças pessoais está mais ligada a eu saber os cálculos do consórcio. Eu sei que tem a taxa de administração e eu comparar com o financiamento, saber qual que é mais barato, qual é o investimento que tem a melhor rentabilidade. Mas isso não evita que a pessoa esteja endividada. E os dados são alarmantes. Os dados de fevereiro, fevereiro agora, 76% da população brasileira está endividada. É bizarro. 49% destes estão com as contas em atraso há mais de 90 dias. Já estão inadimplentes. E 30% já não paga mais as contas. Porque e aí? O conceito do endividamento, acho que essa é uma parte muito importante, porque assim, contas, todos nós temos contas Sem a pagar. Dúvida. Todo mundo tem dívida. Você acordou, então, assim, tem luz na tua casa, tu tem uma dívida, porque você não paga na hora, né? Se for olhar por essa ótica, é 100% da população. Mas qual o conceito? Né? Esses 76% aí, qual o conceito do endividamento? Endividamento com cartão de crédito, cheque especial. Que está em atraso, no caso. Em atraso. Não está em atraso, mas assim, 80% do orçamento doméstico da pessoa está comprometido. Certo. Aí o cara está endividado. Existem níveis. Existem 4 perfis dentro da educação financeira que a gente mapeia. Ou você é um cara super endividado, que são esses. Esse cara está super endividado. Entendeu? Ele está com a corda no pescoço. Se ele resvalar ali na escada, cara, ele fica inadimplente. Esse é o cara, tá mal das pernas, que a gente chama. E aí tem um endividado que ele tem uma certa sustentabilidade financeira. Assim, eu tenho dívidas, mas eu consigo honrar todos os meses com as minhas dívidas. Consigo gerenciar elas. Mas não quer dizer que ele tá bem financeiramente, porque é a mesma coisa. Sim. Qualquer coisa que acontecer, esse cara vai entrar no cheque especial, vai entrar no rotativo do cartão. Por exemplo, ele não pode correr o risco de perder emprego, jamais. Exatamente. Né? Aí tem o equilibrado financeiramente, que assim, eu não devo nada para ninguém. Qual dos 3 vocês acham que é pior? O super endividado, ou equilibrado financeiramente? De lidar com ele quando você vai, por exemplo, aplicar uma terapia comportamental financeira. O equilibrado. Porque o equilibrado não acha que tem um problema. Não devo nada para ninguém. Recebo 10 mil, pago tudo minhas contas, não sobra nem um centavo no final do mês, mas tá tudo certo. Esse cara é o pior, porque também se acontecer um imprevisto, ele vai virar endividado. Sim. E aí ele vai recorrer a linhas de crédito de curto prazo, que é essas que estão fácil. Eu abro o aplicativo aqui, ó, o banco. São as mais agressivas, né? Agressivíssimas, porque o cara ganha 5 mil, mas ele abre o extrato dele, tá lá, você tem 10 mil. Porque 5 mil é limite de cheque especial, e aí ele incorpora a renda. Tu pergunta pro cara qual que é a tua renda, não diz 5, ele diz 10. Ao limite do meu cartão de crédito é 50 mil, o banco me deu, é porque o banco acredita em mim. Tem então capacidade, gaste. Né? Isso, e daí o cara incorpora a renda e ele gasta. Daí vem a fatura ali, ele parcela a fatura. E o perfil onde todos nós deveríamos estar é o perfil investidor. Você já tá poupando. Sim. Então, assim, ó, um tio meu, já é falecido, ele falava pro meu pai, eu era criança, cara, e isso absorvia, ó. Se você passa fome com 10, passe com 9. E guarde 1. Porque um dia você vai ter alguma coisa. Entende? Então, todo mundo poderia ter o perfil investidor. Não é questão de eu só vou investir quando eu tiver milhões. É questão de hábito comportamental. Porque, não está no nosso ser. Independente do quanto é a tua renda, no caso, né? O quanto você ganha no final do mês, né? Seja R$1.000 ou seja 100 mil reais, 1 milhão. Reserve ali uma parcela, né? Respeitando o teu padrão de vida, você vai conseguir reservar uma parte. Agora, claro que quem nós estava falando, o cara ganha um salário mínimo, ele não vai conseguir juntar 1 milhão que nem os gurus de finanças vendem por aí, não é? Exato, né? E aí essa é a grande diferença. Mas pelo menos vai guardar R$10 por mês, que seja. Sem dúvida. Imagina o seguinte, o que rende mais? O cara aplicar hoje a 100% do CDI e ganhar 1% no mês? Se for 200 mil, a 1% no mês dá 20 pila. Ou ele tem 100 e poupa 50. Qual que é o maior rendimento? É o poupar. É o poupar. Então o ato de poupar em si não é a poupança como instrumento,
mas o ato de poupar é mais poderoso. E isso daí é atrelado à mentalidade, não ao conhecimento sobre produtos financeiros. Sim. A OCDE, no conceito dela de educação financeira, ela traz que educação financeira é ter o conhecimento sobre como funcionam os mecanismos de crédito, investimento, a dinâmica do mercado financeiro. E isso é importante também, mas são finanças pessoais. A educação financeira está enraizada no comportamento humano. Tanto que Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele tem a teoria do prospecto de 1979, que ele estuda e abordou a questão dos vieses cognitivos que a gente tem. Então, por exemplo, aversão à perda. O cara fez ali uma cagada financeira e ele prefere continuar naquilo. Por exemplo, comprei uma ação da Magalu e a ação começou a cair. Em vez de eu vender, eu tenho medo, porque, sabe, aversão à perda. Não posso perder. Um dia ela vai subir de volta. E toda ação pode ir a negativo. Casa com o título, né? Casa com o título. E aí se ferra. Então, esse é um dos viés cognitivos que a gente tem. Aí, como tantos outros, né? Viés de confirmação, também é um viés comportamental, e com isso a gente toma decisões financeiras erradas. E a gente tem uma ferramenta que, de certa forma, é usada como muleta, né? Principalmente da classe de pessoas empregadas, né? Dos colaboradores, que é você ter a contribuição para a tua aposentadoria lá na frente. Essa aposentadoria, ela você, daqui 50 anos, vai ter ela à disposição. Por que você não pega e não faz... pega o salário que você está recebendo, justamente, né? Se você guardar esses R$10, no mês que vem você vai ter R$10. Mas e daqui 50 anos, de 10 em 10 ao mês, com juros da aplicação, sem dúvida. Né? Assim, o INSS, sabe o significado, né? Isso nunca será suficiente. E os dados demográficos mundiais são assustadores. A nossa previdência, vocês sabem que ela já está mal, mas ela vai colapsar já em 2027. Se não reformarem de novo. Vão reformar de novo. Bem recente, mas em 2050 acabou. Porque a nossa curva demográfica ela vai ser invertida. Vamos ter mais pessoas precisando da contribuição do que gente contribuindo. A população brasileira vai envelhecer e vai começar a reduzir. Né? Nós perdemos esse boom demográfico de nasce gente, trabalha gente para sustentar a aposentadoria. Então, quem não fizer a própria aposentadoria, infelizmente... Assim, os dados são terríveis, gente. Apenas 1% dos atuais aposentados são independentes financeiramente. E aí também está uma questão conceitual que é importante a gente esclarecer, que eu já vou esclarecer. 50%, vamos colocar aqui, 2 quartos disso, 50%, depende de parentes. Sabe aquela mãezinha que mora com o filho, que os filhos têm que ajudar, sustentar, não gira o mês. 25%, ou seja, 1/4 dessas pessoas precisam continuar trabalhando depois de aposentado. Vocês conhecem alguém que está aposentado já e continua trabalhando? Não porque quer, mas por necessidade? Sim. Eu também, conheço vários. E o pior de todos, cara, 24% dessa população, que é outro quarto, depende de caridade. Então eu pergunto, no futuro você quer depender de caridade? Você quer ter que continuar trabalhando? 70 anos, a melhor fase para você aproveitar a tua vida. Porque nós vamos ver... As pessoas pensam, mas eu vou morrer até lá. Será? E se der o azar de não morrer, né? Será que você vai morrer com todo o advento de inteligência artificial que nós temos hoje, com toda a tecnologia da medicina evoluindo? Será que você vai morrer com 70? A tendência é que não. Você vai até 80, 90, 100 anos. Sim. E aí, como viver? Então, quem não fizer um planejamento de aposentadoria, e aí o consórcio pode entrar como um instrumento que ajuda, assim como uma boa previdência privada, assim como a própria poupança, ou como investimento em títulos públicos. Depende do título também. Aí entra um estudo mais aprofundado, né, que é na área de investimentos mesmo. Você pega hoje um título Renda Mais, ele está previsto para começar a pagar cupons em 2065. Você tem 30 e nós estamos em 2025. Então, com 70 anos você começar a receber. Será que vai estar boa a economia do Brasil lá? O que a história nos conta? O modelo hoje econômico é recente, né? 94. Antes disso, nós não tínhamos nem um mínimo de estabilidade. Não existia investimento para 5 anos aqui. Era overnight, meu. Eu deposito hoje no banco, amanhã eu já pego. E mesmo assim o Collor confiscou a poupança. Sim. Era no colchão, né? E aí? Será que em 2065,
com aquilo que a gente conhece dos nossos políticos, sem falar de partido XYZ, será que a nossa economia, como que vai estar? Então, você investir num título renda mais hoje para a aposentadoria, para quem é conservador, pode ser arriscado. Aí Com tem certeza. outras opções, naturalmente, né? N possibilidades. O mercado financeiro é uma... Sabe aquela sopa de letrinha que os caras chamam de investimento? Não são investimentos. Daí entra a polêmica do... Consórcio é investimento? Não é investimento. E aí? É investimento. Além de... Porque o consórcio é tão dinâmico, esse sistema existe desde a década de 60, ele é tão dinâmico que ele pode ser uma compra planejada, você planeja a compra de um bem via consórcio. Pode ser uma poupança programada, você faz poupança, para lá na frente pegar o dinheiro. Talvez vocês não saibam, né? Consórcio você vai investindo, ele vai sofrendo correção. No final você pode pegar o dinheiro. Não precisa comprar o bem. Então, terminou de pagar, chegou o encerramento do grupo, pega o dinheiro e faz o que quiser. Então, aí, uma poupança programada. Também pode ser uma forma de formação de patrimônio e alavancagem patrimonial. Porque, pensa assim, você já tem 3 imóveis. Você tem a tua casa própria e 2 imóveis que você já tem locados. Pago, bonitinho, faz uma carta de consórcio. Ao invés de você comprar mais um imóvel, você pode jogar um imóvel teu e pegar o dinheiro e fazer outras coisas. Ou, quando contemplar, você compra um imóvel. Só que imagina assim, eu te pergunto, você gostaria de comprar um imóvel de 500 mil por 1 milhão? Buga o cérebro, né? Não faz Os cara, sentido, né? Como assim? Não faz sentido, Ao né? contrário, seria interessante assim. né? Mas comprar um de 500 por 250. Uhum. Aí que tá. E ainda colocando parcela de R$ 1.200 por mês. Esse é o poder de consórcio, porque daí você vai investindo. Contemplou, você compra o imóvel e aluga. Principalmente que na nossa região ainda não está tão em alta, porque não é um grande centro urbano. Mas nos grandes centros urbanos, a questão de estúdios para fazer Airbnb, que é uma locação short stay que a gente chama, tá muito em alta. Ainda está bom. Vai chegar uma hora que o mercado vai estar maduro e a competição vai aumentar muito, vai baixar a rentabilidade da locação. Mas se você pegar hoje um imóvel, assim, sem jogar para frente as correções e tal, só hoje, valores nominais para a gente ter uma base e a nossa audiência poder entender. Você pega 500 mil, comprou o imóvel, só que você só, muitas vezes, pagou 80, pagou 100 mil em parcela e foi sorteado, né? Mas vamos colocar que você pagou 250 mil, já em parcela e mais um lance. Então, 50% você fez o dobro. Você já alavancou 100%. Agora você tem uma dívida. Mas quem que paga essa dívida agora? A parcela vai dar uns 2.500. Você tem um imóvel de 500 mil para locação. Se for locação tradicional, 0,5%. Dá quanto de aluguel? 2.500. Eles pagam. Você não paga. Mas desse faz short stay, eu tenho cliente meu. Você vai lá no nosso canal do YouTube da Rede Sul, olha lá os caras dando depoimento. Tem coisa que nem eu acredito. O cara tá ganhando 1,6 ao mês líquido já. Que é com a gestão da própria incorporadora. Sim. Nos grandes É, centros, nem- as nem incorporadoras se já se incomoda, né? ligaram, eles não estão mais ninguém. Uhum. O cara nem faz mais gestão Sim. da Airbnb, a própria incorporadora. Nós vamos te entregar a rentabilidade. Ele Não só te faz entrega o mais um dinheiro imóvel. trabalhar por ele. Sim. Não te entrega mais imóvel, nós vamos te entregar a rentabilidade. Por quê? Você vai investir com nós vamos subir o prédio e nós vamos fazer toda a gestão desse prédio aqui. Alugando para as pessoas que investiram com nós, fazendo toda essa gestão, os anúncios, parte jurídica, limpeza, só te entregamos o teu limpinho. O cara me falou que tá ganhando 1,6. Mas daí vamos dizer que fosse meio, né? Vamos ser mais dentro da realidade da maioria das pessoas. Se fosse 0,5%, tá? Dá 2.500. Mas vocês concordam comigo que não é 0,5%? É 1%. Sim, porque ele pagou 250. Qual foi teu esforço de poupança? De saída de caixa? Só 250. Então, o consórcio também serve para isso. Alavancagem patrimonial. Alavancagem financeira. Trabalhar o quê? No mercado, o mercado funciona desta forma, tá, gente? Num lado existem os superavitários. Pessoas que deixam de consumir no presente para poupar e ter uma possibilidade de consumo melhor adiante. Que é assim que a gente faz, né? Tenho 2 chocolates agora, aqui. Tu quer 2 chocolates agora? Que tem esse estudo do marshmallow, mas vamos trazer para chocolate. Quer 2 chocolates agora ou quer 5 semana que vem? A maioria escolhe 2 agora. Mas tem os que escolhem 5 semana que vem. Então esse cara tá superavitário, não vai comer os 2 agora. Vai o quê? Poupar. No meio existem os agentes, que são os intermediadores. Os bancos. As corretoras de valores, as corretoras de consórcio. Fazem o que? A intermediação. Então, você poupa, o banco capta o teu dinheiro e ele vai fazer toda a gestão de risco do negócio e vai emprestar para os deficitários. O tomador de capital.
Então, esse é o mercado que os caras chamam de investimento. E que não é. Compra um CDB do Sicoob. Eu estou investindo num CDB. Não, CDB não é investimento. CDB é um título de dívida. Um certificado de depósito bancário. Sim. Então, você está emprestando dinheiro emprestando para o banco. Uhum. Que você está superavitário. E ele vai pegar esse dinheiro e vai te remunerar uma taxa de juro por isso. Só que ele vai emprestar para o Jefferson a outra taxa. Sim. Porque você é tomador de crédito naquele momento. Então, essas são as três figuras do mercado financeiro. Todo o tipo de investimento que a gente faz, porque nós convencionamos que são investimentos, mas não são. Eles são o quê? Formas de poupar. Sim. São poupança. E nessa história do banco, assim, tão... se você parar para analisar a fundo, né? As pessoas não se dão conta, mas os bancos, a grosso modo, eles não trabalham com o dinheiro deles, de maneira né? alguma. O Eles dinheiro de tesouraria é uma coisa Sim, do sim. banco, mas aí o que Exato. ele faz é com os depósitos à vista, é o que ele trabalha. É isso aí. É o que a gente deposita lá, é esse dinheiro que ele... Então, o banco é o grande gestor de risco. E é por isso que é bom olhar para o gestor de risco. Tem que ser um ótimo gestor de risco. Senão ele vai fazer caca com o teu dinheiro. E aí ele quebra e você vai junto. Tanto é que acontece muito, né? Principalmente dessas pequenas instituições ali, pequenos bancos. Tudo, Então, eu né? preciso contextualizar para trazer luz à resposta. Consórcio é investimento por quê? Se consórcio não é investimento, digamos assim, vamos assumir então que consórcio não é investimento. CDB não é, LCI não é, LCA não é, título do Tesouro também não é, porque eu estou emprestando dinheiro para o governo. Previdência também não é nada, então. E o que é um investimento, então? Aí, ótima pergunta. No conceito econômico, é todo o incremento de capital que as empresas fazem para ter um aumento de produtividade. Então, qual que é o investimento real? Máquina, equipamento, carro 0 quilômetro, caminhão, ônibus, imóveis. Porque na economia, estes investimentos, eles aumentam uma conta do nosso PIB que se chama formação bruta de capital fixo. Então, se um país, e a nossa formação bruta de capital fixo do Brasil é baixíssima, o nosso índice, o nosso grau de investimento é muito baixo, é por isso que a gente vê a nossa economia cambaleando, porque vira o quê? Um mar de especulação. Papel, que é essas coisas que a gente aplica o nosso dinheiro, trazem riqueza de verdade? Ou riqueza é a soja, o milho, o ferro, os imóveis? Essa é a riqueza de um país. Fora capital humano, intelectual e tecnologia. Que são as outras coisas que formam o capital. Na teoria do capital, do capitalismo. Então, esses papéis, o que acontece? O gringo vem aqui, coloca 20 bilhões na bolsa nossa, e especula, pô, subiu, tira, leva embora. Ele não investe aqui em capacidade produtiva. Tá? Ficou claro? Investimento, capacidade produtiva das empresas. Não tem empresa de vocês, não tem a minha empresa, não tem a indústria do João ali. Acabou o país. Fica nessa especulação, um emprestando dinheiro pro outro. Sacaram? Daí por que o consórcio é investimento? Quando eu faço um consórcio para aquisição de um imóvel, já não está destinado para o investimento, que é a aquisição do imóvel? Que é muito, inclusive, trazendo para um negócio Mas bem... se tu perguntar para os gurus financeiros, sabe o que eles vão te dizer? Investimento é onde eu coloco o meu dinheiro que vai me remunerar um juro futuro. É isso que o cara vai te dizer. E esse é um conceito que está equivocado. Sim, porque aí você não está gerando, você não está produzindo, né? Não está produzindo nada na economia real. Que é o que eu ia trazer, um exemplo muito simplista que tem... eu tenho 50 reais, estou te devendo e você está devendo para ele e ele está devendo para mim. Eu passo esses 50 reais, vem para mim, todo mundo está pago. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E não foi produzido nada. Não não se foi, produz é. nada. Então, Só o mercado... o dinheiro só girou, né? Por isso que chamam que o mercado financeiro tem um mercado que é muito especulativo, mas também tem um mercado que é voltado para investimento. Porque assim, eu tenho uma incorporadora, digamos assim, e aí eu quero subir um prédio aqui em Ponte Serrada, vou subir aqui uma torre lá, 30 e poucos andares e tal, vou revolucionar a cidade. Mas não tenho a grana. Eu preciso captar esse dinheiro de alguma maneira. Então, eu posso ir via financiamento para empresário lá na Caixa, para tocar meu empreendimento, com a aprovação da Caixa, uma burocracia, exige série de coisas e tocar o meu empreendimento. Aí eu tenho que vender esses imóveis na planta. Eu também posso captar via investidores, né? Vamos subir um negócio aqui, você vai pagar tanto agora, vai me ajudar a subir esse prédio, depois vai vender, vai ganhar um lucro e tal. Ou eu posso ir para o mercado de capitais. Sim. E aí eu vou num banco de investimento, pego lá um BTG, por exemplo. Esse banco ele vai realizar uma estruturação de CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. E aí ele compra a dívida desse prédio. Então, a quanto que vai dar o custo, vai dar tanto. Quanto que é o teu VGV, que é o valor geral de vendas, vai ser tanto. Faz análise de mercado, estrutura isso em CRI e distribui no mercado para os investidores. Você vai comprar um CRI
que é uma dívida de um empreendimento imobiliário e você vai receber tanto por mês de juro. Aí qual que é o risco? O risco é do empreendimento não rodar, entende? Ficar inadimplente, né? Porque o empreendimento tem que pagar a dívida. Sim. Né? Existem diversos instrumentos assim, que são chamados de investimento, porque convencionou-se, mas não são. Crédito privado, por exemplo, que aí é outro tipo de título. Não é um CRI, é uma debenture. Eu tenho uma empresa que já tem um certo porte e eu quero captar empréstimo. Vou lá no Itaú. Quanto que é um empréstimo para mim no atacado aí, sei lá, eu quero captar 20 milhões. A taxa hoje, Selic tá tanto, a taxa vai ser 1,8 ao mês. Mas tá caro isso aí, cara. Eu posso chegar no banco de investimento, viu? Quero estruturar uma rodada de debentures. Tô disposto a pagar, sei lá, 1% ao mês pro meu investidor, mais IPCA, para ele ficar protegido da inflação. Beleza, vamos estruturar. A empresa X lá, o Grupo Redsul é seguro, os caras estão pedindo 20 milhões. Faz todo o prospecto, né? O BTG vem, avalia essa empresa, avalia esse negócio, lança no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais, bolsa de valores e tal, ela também é importante para fomentar negócios. Porém, tem um alto grau especulativo. Sim. É só essa confusão que a gente precisa resolver, que daí não vai mais gerar discussão. Se qualquer instrumento de título de captação de recurso em empréstimo e investimento, como é que o consórcio não vai ser? Nesse conceito, sim, né? Tu responde a pergunta por aí, né? Mas eu acho que as pessoas, ao levantar esse tipo de questionamento, não é nem tanto em relação à etimologia, digamos, da palavra investimento, sim. né? Mas sim ao valer a pena ou não. Ou não né? valer a pena. Em contrapartida, né? É porque no mercado também, assim, desde a década de 60, também comunicou-se de maneira errônea. O consórcio, quando ele não surgiu porque ele era para ser mais barato que financiamento. Ele surgiu porque não tinha financiamento. Tinha acesso a crédito. Sim. Tanto é que foi um grupo de funcionários do Banco do Brasil que formaram um grupo para poder adquirir veículos, porque a indústria automotiva, com o plano do Juscelino Kubitschek, que foi o milagre brasileiro, economia muito aquecida, muito incentivo à indústria automobilística, até hoje tem lobby pra caramba, né, para a indústria automobilística, incentivo, isenção, escoar carro, economia crescendo. Mas se você não tem poder aquisitivo, vai comprar carro como? Se você não tem dinheiro, fica parado lá na fábrica. Surgiu o tal do consórcio. Financiamento coletivo, é autofinanciamento, é poupança em grupo. É mais forte. Eu não consigo comprar sozinho, mas eu consigo comprar em grupo. Monta um grupo ali, cada mês vai ter um percentual. Então, para que ele foi criado? Daí eu digo assim, eu posso, cara... E ele foi criado justamente no Brasil, né? Ele é um produto o conceito nato não é brasileiro, né? Ele é japonês. O japonês que trouxe o conceito do negócio. Sim. Mas idealizado e com regulamentação e que de fato funcionou em função da dinâmica econômica, foi no Brasil. Hoje já tem em vários países da América Latina. Mas em uma economia madura como a americana, que o mercado de capitais é extremamente maior, é absurdamente maior, o consórcio lá não funciona. Por enquanto. Imaginem que hoje a gente já está com grande dificuldade. Esse mês de fevereiro a poupança bateu recorde de novo de retirada líquida. Não tenho mais poupança, como que eu empresto para financiamento imobiliário? Sim. Não tem mais funding. Eu preciso ir para o mercado de capital via CRI ou via LCI, que é um outro instrumento, letra de crédito imobiliário. Mas é a mais cara a ponta de captação. É que a poupança também, eu acho que ali está entrando um lado positivo, né? Que as pessoas estão criando o mínimo de noção de que, pensando no investimento de forma geral... Pensando em rentabilidade, tem instrumentos melhores. É o pior, né? É a pior forma de você guardar o dinheiro na poupança. Pensando em rentabilidade, sim, mas pensando no ato de poupar, é melhor que você poupe na poupança que você não poupe. Não poupe, né? Exatamente. Então, são níveis, sabe? Para nós, talvez, que somos um pouco mais instruídos e temos acesso a um mercado de capitais, a poupança seja ruim. Mas para aquele carinha que não... Sabe? Sim. Eu conheço gente até hoje. Eu só coloco meu dinheiro na poupança. Porque tende a ser segura. Collor mostrou que não é tanto. Que não é, né? Que não é tanto, né? Apesar de que hoje, claro, já, né? Assim, na caneta, né? Tem que ir para congresso, voltar. Mas eu não duvido nada de políticos, entendeu? Indiferente de quem seja. A gente não pode confiar. A gente tem que destinar o cuidado do nosso dinheiro a nós mesmos. E eu falo para vocês, se você não lida com um tostão, você não lida com 1 milhão. Se você não aumenta o teu conhecimento, você não consegue ter dinheiro. Tá extremamente relacionado uma coisa a outra.
o dinheiro vai fugir das tuas mãos. O dinheiro, ele tem um sentimento, entende? É uma coisa que é energia mesmo. Você tem que ter isso contigo, senão... Cara, você vai gastar. Tá aí os casos de quantos jogadores de futebol depois de 5 anos falido, do cara que ganha na Mega Sena e 5 anos depois tá falido. Porque ele não sabe gerenciar aquele montante de dinheiro lá. Aí, ele vai queimar. como diz a música, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Sem dúvida alguma. Isso é literal, inclusive. Dinheiro na mão é vendaval. Se o cara não tem essa capacidade de reter, de proteger, tchau, ele vai moer. Essa é a realidade. Por isso que a educação financeira é tão importante. Não é uma questão de, eu sou educador. Não, é estudar. Se você estudar educação financeira, você vai adquirindo consciência, você vai melhorando teus hábitos em relação a consumo, porque a melhor poupança que tem é essa, consciência do consumo. Eu preciso disso agora? Eu tô com eu tenho o viés que se chama, é um fenômeno que se chama FOMO. Fear of missing out, é o medo de perder a oportunidade. Tá todo mundo comprando Magalu, tá subindo e eu não tô comprando. Eu tenho que entrar nessa onda. O efeito manada também, né? Daí o efeito manada também vem do FOMO. É uma causa desse FOMO. E todo mundo sofre FOMO, mesmo quem domina. Porque todo mundo tem isso. As redes sociais trouxeram isso à tona, né? Sim. Você vê o cara, meu Deus, não aquela posso ficar vida... fora, né? Não posso ficar de fora, eu tô perdendo a onda, eu tô perdendo não sei o quê, eu tô perdendo... Isso causa ansiedade, causa impacto social, causa impacto na saúde. E vão sugando devagarinho o nosso dinheiro. A gente faz muita contabilidade mental, são várias coisas. É um campo de estudo, gente, tão amplo, tão bom, mas precisa se aprofundar. E principalmente olhar para o comportamento e para os hábitos. E aí você consegue lidar bem com o teu dinheiro, você consegue ter autonomia, para não ficar dependendo da opinião do vizinho, do tio, do amigo, do influencer digital, de finanças. Compra esse aqui porque eu tô comprando. Eu ao vivo comprando. Essa aqui é a ação, gente. E ele tá vendendo ali, Aí se você não tem a visão crítica para criticar aquilo de maneira de dizer, será que isso é para analisar, mim, né? ou não é para mim? Será que é bom ou não é? É isso. Ô, Evandro, tudo isso que você tá trazendo, cara, realmente é uma aula. Eu sou bem ignorante, né, ainda nessa parte. E eu quero entender de ti. Esse teu processo de aprendizado, o teu processo de aprendizagem. Porque você, quando estava trabalhando na linha de produção, enfim, você não tinha, obviamente, todo esse conhecimento, mas você, olhando hoje, o Evandro de hoje, olhando ele para trás, você percebia algum potencial nesse sentido? Ou era cruzão, assim? Não, era bem cruzão. Só que eu tinha como é que eu posso dizer? Sempre trouxe comigo assim que, cara, eu sou um vencedor, eu sou uma pessoa que tenho 2 braços, 2 pernas, tenho saúde, nasci num país bom, que tem oportunidade, numa região excelente, então você tem que vencer, você é obrigado, mas o que eu vencer não é aquilo de... As pessoas olham assim para vencer relacionado a fama, status e dinheiro, e não é só essa questão, é vencer como ser. Para você ter, você tem que ser. Então eu sempre fui curioso e sempre busquei melhorar. É o processo da evolução. Sabe aquele ditado, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então saber qual é o teu propósito, o que você quer. Eu venho de uma criação que não foi a melhor, então eu pensei, eu quero fazer melhor do que foi feito comigo. Eu quero fazer diferente, quero construir uma família, quero ter filhos, quero dar muito amor pro meu filho, quero prosperar na vida, quero fazer coisas diferentes. E foi isso que me moveu a buscar a evolução. E claro, quando eu enxerguei uma oportunidade, é aquela história, às vezes a pessoa não tem a vida inteira, não tem a oportunidade, né? Só que se a oportunidade aparecer e você também não estiver preparado, daí ela vai passar, porque na Sadia apareceu uma vez. Sim. Eu não consegui aproveitar porque eu não estava preparado. Depois, até teve um caso que eu nem comentei, mas eu passei num concurso da Polícia Militar em 2008. E reprovei nos testes físicos que eu estava preparado para isso. Mas o que me atrapalhou na época foi... Fiquei muito ansioso, com muito medo de não passar. E aquilo me prejudicou e eu não passei. E também não recorri depois. Mas às vezes, sei lá, Deus escreve certo por linhas tortas. Não fosse isso, eu não teria virado empresário, não teria meus negócios hoje. Mas nunca desisti, entende? Sim. Então, a oportunidade aparece 1, 2. Se você não está preparado, você não abraça. Quando ela aparece, mesmo que você não esteja 100% preparado, agora eu tenho que continuar me desenvolvendo para que eu consiga lidar com as coisas que vêm. Porque imagina, eu comecei, era eu, um amigo, uma secretária.
Hoje já são mais de 80 pessoas na empresa, então é outra responsabilidade. Hoje a gente tem representantes em vários estados do país. São outros empreendedores que já estão empreendendo e ajudando eles a empreender. Por isso, sabe? Então, eu não imaginava que isso ia acontecer, mas eu tinha fome. A fome é a primeira coisa, você tem que querer. Legal trazer... Quem não quer, não... Legal trazer isso, Evandro, porque você contextualizou mais ou menos a tua trajetória ali, né? Mas hoje, qual é o ramo do Evandro? Quais são as vertentes, na verdade, profissionalmente, né? Nas áreas que você atua, a tua empresa? Hoje lá na empresa eu atuo como CEO, então eu sou o maestro, vamos dizer, o que orquestra, né? Porque já tem líderes nas áreas, o negócio estruturado, e os nossos negócios em si, como eu expliquei antes, a gente procura colocar o cliente no centro e atender as necessidades que ele tem, sejam de compra, realização de um sonho de um imóvel, um veículo, seja investir, seja querer programar uma aposentadoria. Então, tudo que é relacionado a dinheiro, crédito, conquistas e educação financeira, a gente trabalha. Eu não atuo única e exclusivamente, por exemplo, como educador financeiro, prestando, por exemplo, mentorias, consultorias e terapias financeiras, por mais que eu pudesse, mas em virtude do negócio, da responsabilidade e do porte que a gente chegou hoje, não tenho como me desvencilhar e atuar só nessa área. Porém, eu treino meu time com base naquilo que eu estudei, busco levar conhecimento para eles, para que quando eles sentem na frente de uma pessoa, eles primeiro tenham empatia com essa pessoa, não olha a pessoa como alguém igual o vampiro olha, você vai tirar o sangue dessa pessoa, você só quer vender para ganhar a tua comissão. Não, entenda a vida da pessoa, tenha empatia, entenda o contexto e procure orientá-la para que ela consiga atingir as conquistas, mas com sustentabilidade financeira. Sim. Até porque os clientes que você adquire, de certa forma, eles são de longo prazo, né? Sem dúvida, é um relacionamento que tem que durar muito tempo, porque você vai comprar um imóvel parcelado em 15 anos, 20 anos, 30 anos, é um cliente que você vai ter na tua carteira. E esse cliente é bem atendido, satisfeito, surpreendido. E legal... Sabe, esse cara não veio aqui, ele não quis só me vender, ele começou a me orientar com umas coisas que eu nem sabia. Cara, ele fica na tua carteira indicando. E legal essa visão, porque assim, as pessoas têm criou-se um conceito muito agressivo de que principalmente nessa linha de crédito, enfim, né? Pegar os grandes bancos, né? Eles estão interessados na rentabilidade deles, né? Isso sim. Em oferecer o melhor produto, não para o cliente, o melhor produto para a mais empresa, né? Que traga mais... Mas isso só vai ser quebrado pela educação e pela ampliação do nosso mercado financeiro, porque hoje a gente tem um domínio com poucas instituições que dominam o mercado financeiro e as outras não conseguem competir, né? Então, digamos assim, fica com a raspa do tacho, né? Com aquele cliente que não tem o perfil ideal e tal. E, assim, só a educação financeira vai transformar isso no nosso país, porque tem que partir do consumidor, do cliente. Hoje tem instituição financeira, patrocina time de futebol aí de São Paulo grande, empresta um dinheiro a 8% ao mês, cara. Isso é agiotagem legalizada, né? Mata a pessoa, entendeu? Imagina, né? O Brasil tá, assim, infelizmente, é tomado de dívidas. Nossos aposentados... tem margem mais para pegar consignado. Tá tomado, não tem mais o que fazer. O cara deve até as próximas 3 gerações. Porque ele nunca termina de pagar. Sim. Ele se aposentou, antes dele aposentar, alguém já tá ligando para ele para vender o consignado. Seu Jonathan, o senhor encaminhou a aposentadoria, né? Já desbloqueou aqui 30%. O senhor pode pegar, sei lá, a tua aposentadoria é 1.500. Já tem aqui 700 de crédito. Quer pegar? Parcelinha. Aí tu pega aquilo ali. Na ignorância, né? Na ignorância. Então a ignorância financeira... Achando que é um bom negócio, né? Achando que é um investimento. Aí sim, né? Aí sim é... Então... é ofensa. O crédito é dádiva, desde que ele for bem utilizado. Pois é, e é justamente esse gancho agora. Você comentou lá dos Estados Unidos e a gente percebe essa cultura lá. E queria que tu trouxesse um pouquinho dessa diferenciação, inclusive, né? Porque lá o crédito, ele é bem diferente, né? Então, vou trazer uma reflexão aqui para nós. Se a gente zerasse no Brasil, não tem mais juro. O juro é 0. Vocês acreditam que o endividamento ia aumentar ou ia diminuir? O endividamento? Aí ia diminuir, né? Não ia. Ia aumentar. Sim, entendi. Porque o que traz o endividamento é a taxa. Sim, entendi. A taxa é o custo de você buscar esse dinheiro. Mas quanto mais facilidade, mais o cara pega emprestado e menos ele paga.
Então a gente imagina que a realidade de endividamento nos Estados Unidos é diferente, mas não é. As taxas são menores, mas as pessoas também estão endividadas. E sabia que lá não existia parcelado, né? Não tinha parcelado nos Estados Unidos. Não é que nem aqui, crediário, você parcela em tantas vezes e tal, isso não existia lá. E agora tem. Tem fintechs que estão crescendo muito na Europa e nos Estados Unidos. Pay agora, later depois, né? Compre agora, ao contrário, compre agora e pague depois. Isso está surgindo lá e as pessoas estão cada vez mais endividadas. Também com instrumentos como o cartão de crédito. E aí que tá, o problema tá no cartão de crédito? Tá na educação, né? Tá na falta de como a gente usa, é como nós usamos. A taxa é... Não sei nem qual palavra usar, mas a taxa é altíssima. Exorbitante. Pra não, sabe? Pra não usar um palavrão, né? É exorbitante. Mas é o papel do banco, ele vende dinheiro. Sim. Se você parcelar ali, respeitar o teu padrão de vida, não incorporar a renda, o limite do cartão de crédito à tua renda, comprar com consciência, você não vai entrar no rotativo e daí não vai te custar 400% ao ano. Inclusive vai te devolver, né? Tem muito cashback hoje, né? Que Aí que tá, daí tem gente que usa esse instrumento a favor. de maneira positiva, porque foi buscar o conhecimento, sabe como manejar. Então, é isso, sabe? Transferir a responsabilidade das próprias decisões financeiras para a instituição financeira é fugir de uma realidade. E o que acontece muitas vezes, a pessoa tem certos scripts na mentalidade dela que foram herdados. E a gente não teve, de fato, educação financeira. O que você fez com o primeiro salário que você ganhou? Você lembra? Primeiro salário do teu primeiro emprego. Do primeiro emprego, não lembro. Tu lembra? Eu lembro do primeiro na vida adulta, que foi comprar minha carteira de habilitação. Então, vou mudar a pergunta. Você guardou ou você gastou? Não, foi Gastei, gastado, né? Eu também. Gastei. Sim. Porque a Certeza, gente né? foi ensinado assim. Quando era criança, o tio, a avó vinha. Tó essas moedinhas, filho. Vai lá comprar a balinha. Uhum. Ia lá, gastava tudo em Não doce. é só essas... A moedinha coloca ali no cofrinho, né? Ou vai lá, compra a balinha, mas guarda esse tantinho E aqui. aí, então toda pergunta e o cenário, o contexto que a gente procurar aqui vai voltar pra gente mesmo. Porque é nessa parte da educação financeira. Sim. Se nós não nos educarmos financeiramente, seremos vítimas presas fáceis do mercado. E aí no mercado, que a gente chama... Quem que é o mercado? É eu, você negociando, comprando, vendendo. Tem os bons e tem os ruins, como em qualquer profissão. No consórcio tem gente honesta, gente decente, e tem os pilantra, picareta, os desgraçados, assim como no mercado de investimento, assim como em qualquer mercado. Sim. Foi vendido de maneira errada, por exemplo, a previdência privada, hoje ela é mal vista também. Sim. Por quê? Porque os fundos podres, com taxa de administração altíssima, com taxa de carregamento, e aí mata a rentabilidade do carinha que está lá buscando a aposentadoria. Mas hoje quer dizer que não tem bons Taxa de fundos. resgate, inclusive. Taxa né? de resgate, aí é uma série de... Tem bons fundos, Sim. mas a gente precisa buscar esse conhecimento. E a gente tem preguiça de estudar. Nós estamos no menor índice de leitura de toda a história. Uhum. Mas não lê. Pois é, como é que você analisa esse processo de evolução nesse campo mesmo da educação financeira, né? Porque isso nunca esteve tão, digamos assim, Em pauta. em pauta em relação à necessidade de se aprender, e de se educar e de passar o conhecimento que você tem, passar para o teu familiar, para o teu amigo, ensinar também, expandir isso, né? E chegar a mais pessoas. Isso tem que ter iniciativa governamental. Talvez já tem ações, não talvez da maneira como a gente gostaria, mas já está melhorando. Já está incluso na base curricular nacional como uma disciplina transversal. Mas existem projetos que, como inclusive eu citei o Reinaldo Domingos, ele é presidente da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. E essa é uma associação que trabalha muito forte em prol da educação financeira. Então, regulamentar a profissão, aprovar projetos junto ao nosso governo federal, para que isso seja uma disciplina obrigatória em todas as escolas do ensino fundamental já. Lá quando é criancinha. No primeiro ano já, né? Que já existem escolas, só que principalmente escolas particulares, que incorporam a educação financeira. Porque, por exemplo, a DSOP, que é do Reinaldo Domingos, tem todo o projeto. Hoje eles têm desde ensino fundamental até o pós-doctor.
Aham. de educação financeira. Então, não existe já toda essa trilha de conhecimento. Mas precisa de apoio, principalmente, do nosso Estado. Da classe política. Da classe política, porque é ali que está a força, né? Sim. Então, coisas fundamentais como educação, saúde, eu defendo que tem que estar na mão, não da mão privada, mas dos órgãos públicos. Mas precisa ter um esforço real dos nossos políticos em querer. E aí eu te pergunto, né? O cara quer que você seja bem educado, bem instruído, autônomo com o teu dinheiro, com as tuas decisões, quer que você seja crítico em relação à política, que você conheça exatamente os teus direitos. Precisa que você seja um desses instrumentos, né? Tem isso. E né? aí Tem- fica tem por esse- ti, tem tá esse entendendo? lado- Tem esse lado obscuro, né, cara? Fica por ti, assim, saia da bolha. Busque Sim. para você não ser vítima do sistema. Tanto é que Exato. os maiores movimentos que aconteceram foram de forma meio que independente, né? De Independente. pessoas e que depois foram criados grupos, mas inclusive o avanço da própria tecnologia fez com que isso se tornasse mais próximo das pessoas, né? Aí vai da pessoa também querer se É aproximar tudo como disso, tu né? usa, é tudo tu querer, ó. A inteligência artificial tá aí, cara. Será que nós vamos ficar mais burro ou mais inteligente? Porque isso vai tirar nossa capacidade de crítica, de sentar a bunda na cadeira e desenvolver um pensamento. A necessidade, Você né? chega aqui, ontem o meu filho, 6 anos, cara, ele tava pedindo sobre, não sei o que eu falei. Ah, apareceu um negócio sobre signo. O que é signo, pai? E eu, como é que eu vou explicar, né, cara? Abri o chat GPT. Oi, chat, tudo bem? Ó, Evandro. Oi, Evandro, tudo bem? Ó, tô aqui com meu filho, o Raul. Oi, Raul, tudo bem? Pô, o negócio falando contigo. Ele tá curioso, quer saber o que é signo. Cara, ficou conversando e pedindo pra inteligência artificial. Então, depende de como você usa o instrumento, Sim. ele aprendeu ontem o que é signo, né? E ele explicou de uma maneira didática para uma criança de 6 anos em que eu não teria a habilidade de explicar com aquela riqueza de detalhes que a IA explicou. Sim. Entendeu agora, filho, o que é? Não, agora eu entendi. Daí ele falou eu nasci dia tal de tal, qual signo eu sou? Daí a inteligência artificial falou pra ele, cara. Pô, é bizarro. Mas aí tem o risco de nós nos tornarmos obsoletos, né? Por exemplo, qualquer pergunta que teu filho for fazer pra Vai ti, fazer ali. você Vai fazer direto pro celular. Vai né? fazer ali, com a Exatamente. inteligência artificial. Mas, assim, o campo de estudo é tão grande que quem tem o hábito de curiosidade, estudar, por exemplo, eu quase toda noite, hoje em dia, eu já estudo mais com o chat GPT do que propriamente com um livro, entende? A não ser que seja específico de um autor que eu quero saber. Senão, eu vou lá no chat GPT, ó, quero aprender sobre tal. Quero que você desenhe para mim o plano de aulas e todo dia eu quero uma leitura de 20 minutos. Cara, ele estrutura tudo. Todos os tópicos, o plano de aula. Aí todo dia você vai lá, vamos retomar a aula, ele te traz o conteúdo daquele dia. Não, é impressionante. É né? impressionante, mas aí vem a pergunta, será que nós vamos ficar mais burro ou vamos ficar mais inteligentes? Usando dessa forma, eu acho que não, né? Porque você Tem tá que saber usar, né? você tá se aproveitando no bom sentido da palavra, né? Da ferramenta, né? Mas eu posso também, em vez de conhecimento. pedir assim, como é o cálculo de juros compostos? Qual é a fórmula? Me ensine e desenhe um plano de aula para mim, para eu aprender a fazer o cálculo aqui na caneta. Ele pode te ensinar. Como também eu posso simplesmente chegar lá, eu tenho esse problema aqui, quero que você me dê a resposta. Não me ensine a fazer, né? Só me dá a resposta. Só me dá a né? resposta. E aí? também, O cara tá com pressa ali, né? Ou não, simplesmente não quer aprender, né? Sabe que a máquina vai fazer. Voltando pro nosso aulão, vamos para mais um capítulo. Acho que trazendo as especificidades do consórcio, cara. Você comentou ali a respeito inclusive dos financiamentos que também tem taxa de administração. E o consórcio, ele é basicamente a taxa de administração, né? Ele não tem juros, enfim, essas outras... enfim, eu trouxe bem chulo. E GPT, por gentileza. Então, o consórcio não tem apenas a taxa de administração e não é indicado que você apenas olhe a taxa de administração. É sempre importante olhar a tua necessidade e como é um produto extremamente dinâmico, aumentou bastante a concorrência, ele cresce assim, janeiro desse ano para janeiro do ano passado já cresceu 25% de novo. Então, em média, ele está crescendo 20% ao ano, já tem 6 anos a fio. Tá bizarro, assim, o ano passado
foram comercializados 363 bilhões de reais em consórcio no país. Recorde total. E foram disponibilizados aí, ó, em forma de investimento na economia, mais de 100 bilhões, que é através das contemplações. Então, a empresa que contemplou lá comprou um equipamento agrícola, o produtor rural comprou uma colheitadeira, isso tudo. O outro lá comprou uma patrola, uma carregadeira. Isso é riqueza real, sim, injetado diretamente na economia. Mas não tem só o custo da taxa de administração. Você tem hoje o seguro, igual tem no financiamento, também tem seguros prestamista, que inclusive tem gente hoje em dia contratando consórcio com uma apólice de seguro de vida. Faz uma carta de 1 milhão, você vai pagar a parcela ali 4.500 mais ou menos por mês, e você tem uma apólice de seguro de 1 milhão. Se acontecer alguma coisa contigo, a seguradora dá um lance de quitação e libera o dinheiro para tua família. Claro, vai em inventário, mas tua família vai ter acesso depois. E se já adquiriu o bem, e acaso você falte, a seguradora quita o consórcio, libera o imóvel. Então veja o quanto que é dinâmico. Aí como se tornou extremamente dinâmico, muitos entrantes no mercado, todos os bancos querem share de mercado, mas aí tem as administradoras independentes que são especializadas apenas em consórcio, também querem share. O negócio vai crescendo, elas lançam políticas comerciais mais atrativas para facilitar a vida do cliente. Então lá, quando surgiu, era só papai e mamãe, é sorteio. Vai se reunir os participantes e quem for sorteado vai pegando o dinheiro. Depois, vamos inventar algum troço lá que se chama lance. Então se você tem aqui, estamos em um grupo para comprar um carro de 100 mil e você já tem 50 mil, você adianta 50 mil em parcela para o grupo. Se o teu for o vencedor naquele mês, você já pega. Então foi o lance. Isso se chama lance livre. Cara, hoje tem mais de 13, 14 tipos de lance diferentes. Então ele está extremamente dinâmico. É um produto que, ao mesmo tempo que é simples o conceito, mas estruturalmente dentro dos bancos e das administradoras existe uma infinidade de produtos diferentes que estão, claro, embasados na lei do consórcio, o que dá segurança jurídica para todos os participantes do sistema, mas que eu posso facilidade aqui, facilidade ali. Aí tem os planos de meia parcela, que, por exemplo, a HS Consórcios foi a que revolucionou o mercado nesse sentido. Você tem a capacidade de investir só meia parcela até a contemplação. Então, quanto menos eu investir até eu ser contemplado, mais eu me alavanco depois. Entendeu? Aí eu posso ter esse mesmo crédito de 1 milhão, em vez de investir 4.500, investir só 2.200 por mês. Vai financiar 1 milhão, a parcela dá 11, 12 mil hoje. Olha, tá brutal a diferença. Sacou? Então, eu posso conceituar o consórcio e vestir ele de várias roupas. Mas o que eu gosto é que é o meio de realização de sonhos mais democrático do nosso país. Porque por exemplo, uma família que hoje vai financiar 1 milhão, ela tem que ter mais de 30 mil de renda comprovada. Se ela fizer por consórcio, com 2 mil por mês, ela tem acesso. Quer dizer, ela não vai ter acesso na hora, né? Mas ela tem acesso para conquistar este bem, tá? Então é isso, mas não é só a taxinha de administração. Daí tem seguro, tem o fundo de reserva. O fundo de reserva compõe a prestação também, que é justamente o quê? Estamos nós 3 aqui, mas você pegou teu imóvel e não pagou mais. Até o banco retomar. O que é o consórcio? Eu coloco uma prestação, você coloca uma prestação, você coloca uma prestação. Juntamos aqui dentro dessa xícara o caixa do mês. Agora eu realizo a assembleia e distribuo todo esse dinheiro para alguém que vai ser sorteado, para alguém que deu lance. E aí, se você não paga a tua parcela depois que você foi contemplado, você prejudica esse caixa aqui para os outros também poder adquirir. Então, é um sistema 100% isonômico. Todo mundo vai ter os mesmos direitos. Todos os participantes vão conseguir atingir o objetivo, mas quem tem garantia isso é a gestão, ou seja, a administradora do consórcio. E aí tem o fundo de reserva. Todo mundo paga uma beirinha. Se acontecer aí contigo, eles acionam o fundo de reserva para cobrir esse fundo aqui. Se ao encerramento do grupo ainda tiver saldo no fundo de reserva, distribuído e rateado entre quem chegou até o fim. Mas também tem outra questão que também gera bastante polêmica, que é a correção da parcela. Mas o consórcio é ruim porque eu fui contemplado, comprei meu carro, agora meu carro desvalorizou, só que minha parcela aumentou. Isso também é uma coisa que precisa ser explicado bem a fundo às vezes para as pessoas, porque se não entender o conceito, sempre vai achar ruim. Financiamento também tem correção. Aí que tá. Não é fixo. O saldo devedor é corrigido por algum índice. Hoje as modalidades de financiamento você vai pegar com TR, que é a taxa referencial. Então, além da taxa de juro, corrige o saldo devedor pela TR. A TR hoje está 1%. Com o aumento da Selic, ela vai subindo. Tá? Por quê?
O banco, quando vai emprestar, ele faz uma precificação. Então, eu vou emprestar para ti durante 30 anos. Não é só a taxa de juros. Eu tenho que calcular o meu custo operacional de banco, eu tenho que calcular os impostos, eu tenho que calcular principalmente, que é o que encarece o crédito, o risco. Aí encarece muito. E eu tenho que calcular o quê? O valor do dinheiro no tempo. Então, se eu não colocar alguma coisa que corrija o dinheiro, eu vou perder para a inflação. Entende? Como ele vai te emprestar para 30 anos, ele bota um indexador de saldo devedor. Pode ser IPCA, TR, rendimento da poupança, também já tem. Então, você pega uma taxa pré-fixada mais algum índice. No consórcio, daí depende da modalidade, geralmente os de carro é pela tabela FIPE ou é pelo IPCA, só que a parcela é só consequência do aumento da carta de crédito. Para que você tenha poder de compra, senão imagina você fazer um consórcio hoje de 500 mil e ser contemplado daqui 5 anos. Era melhor ser colocado no colchão se não tivesse correção da carta. Você vai perder poder de compra. Então ele serve como proteção inflacionária. Sim. Se você quer proteger o valor do teu dinheiro. Porque está aumentando a tua parcela, mas está aumentando a tua carta. Sim. Daí eu fui contemplado, aumenta só minha parcela, não aumenta mais a minha carta. Por quê? Sistema isonômico. Todos vão pagar a mesma coisa. Grupo. É para o grupo. A administradora não põe a mão nesse dinheiro. Ela só coloca a mão na taxa de administração, que ela é diluída. Então, a formação da parcela do consórcio. Caixa, que a gente chama de fundo comum, mas nos financiamentos a gente chama de capital, que é o capital, que é o que vai juntar aqui para distribuir para todo mundo. Depois um percentual de taxa de administração, um percentual de fundo de reserva, um percentual de seguro. Formou-se a parcela do consórcio. As correções, aí é depois, não estão inclusas no custo do negócio. Geralmente essa correção é anual ou Depende muito da formatação do grupo, porque é uma convenção feita quando é formado o grupo e os participantes podem votar. Então, tem grupos que a gente trabalha hoje que a correção é semestral. Tem grupos que são de veículo que a correção é pela FIPE. Imagina, a FIPE varia todo mês. Então, todo mês essa parcela varia. Eu gosto de trabalhar, principalmente consórcio de imóveis, que tenha o INCC, que daí o INCC é a inflação do mercado de construção civil. E aí ele é geralmente anual, mas pode ter semestral também. Todo mês eu nunca vi de INCC. Eu só, quando é alguns grupos com IPCA, pode ser que varie mês a mês. Mas para dar mais previsibilidade é bom que seja uma correção anual. Sim. Até porque... Geralmente para imóvel é menos volátil, digamos menos assim. Volátil. E daí, assim, você tem tempo para se planejar. Imagina que você contemplou tua carta de crédito... E você pegou a economia bem estável, tudo tranquilo, e a INCC estava 3% no ano. E você tem investimentos que estão rendendo 9% ao ano, atrelados à Selic. Né? 100% CDI. Cara, tua parcela está corrigindo, você tem dinheiro lá aplicado. Por que você vai tirar dinheiro da tua aplicação para ficar quitando, antecipando o consórcio? Não faz sentido, né? Não. Você vai pagando, a correção baixinha. Mas daí inverteu tudo, virou uma loucura, e a INCC disparou para 12%. E a Selic está 13%. Talvez possa fazer sentido você antecipar, porque daí não paga a correção. Você trouxe para valor presente, né? Sim. O dinheiro já está entrando no caixa para os participantes do grupo. Está engordando o caixa. Quanto mais engorda o caixa, mais eles distribuem. Todo mês, arrecada e é obrigado pela lei a distribuir tudo. Certo. Não pode segurar saldo em caixa. O que tu segura é só aquela parte da segurança mesmo ali. E daí assim, quem já foi contemplado e não usou a carta de crédito, daí esse dinheiro ele é obrigado a ser aplicado. Então, assim, é um debate que daí se estende bastante para nós explicar sobre isso, mas hoje tem muita gente utilizando o consórcio com esse viés de eu compro a carta de crédito, eu invisto, vou pagando ali. Se eu sou contemplado, vamos dizer, no segundo mês, uma carta de 500 mil, a minha parcela vai continuar corrigindo pelo índice. Então, vamos pegar hoje, a realidade de hoje do mercado. INCC está 7%, subindo. Estava em 3, veio 4, veio 5, veio 7% hoje. Inflação também está subindo. Onde saiu o IPCA? Maior IPCA de fevereiro dos últimos... 20 e poucos 26 anos, se não me falha a memória. 1,31 no mês, cara. Então, nós inevitavelmente teremos um período inflacionário pela frente. Mas a taxa de juros também está subindo para compensar, tirar dinheiro de circulação e melhorar, para tentar segurar essa inflação, né? Então, o Banco Central está fazendo a política monetária dele. Mas aí hoje, INCC a 7, Selic indo para 14,25, não vale a pena você antecipar. Mas se esse INCC ir lá para as alturas, vale. Mas aí o cara contemplou no segundo mês. Então a parcela vai corrigir 7% ao ano. Mas
a administradora é obrigada a aplicar esses 500 mil, e de todos que foram contemplados, em fundos de renda fixa, de curto prazo. Fundo DI, que a gente chama referenciado, não pode ir brincar com o dinheiro. Então vai lá só em bancos soberanos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, lá no fundo deles. Se esse dinheiro render 90% do CDI, você colocou 2 parcelas de 1.200, você colocou 2.400, só que agora o rendimento é sobre os 500, velho. Sim. Sacou? Sim. Uhum. Então, se você levar isso e continuar essa dinâmica de diferença, Tu vai pagar a parcela e o teu dinheiro vai ficar lá rendendo vai render bem mais que a poupança. Sim. E quando a gente faz análise de investimento, que daí aqui é um campo bem técnico, que eu aprendi na minha pós, dependendo, vai ganhar de uma aplicação financeira. Você já está começando com 500 mil de aporte. Bom, Evandro, em relação ao consórcio e também financiamento, né, que são linhas de crédito que você pode utilizá-las para bens variados, né, carro, imóvel, mas especificamente para imóvel, em relação a um exemplo que acontece muito, principalmente em grandes centros, né, que são imóveis na planta, que as pessoas compram ali, vão pagando parcelas e tal. O consórcio ou o financiamento também, essa linha de crédito, ela pode ser utilizada para imóvel na planta? Pode, dependendo da dinâmica, assim, vou tratar do financiamento. Quando a incorporadora sobe um empreendimento que a gente chama de empreendimento caixa, por exemplo, que tem a chancela da caixa, que a caixa vai financiar aquele empreendimento, as pastas de financiamento já estão atreladas ao empreendimento. Então, o que acontece? A pessoa vai pagar uma partezinha ali para a incorporadora, que é a parcela do imóvel na planta, ela vai pagar algo que a gente chama de juros de obra. Então vai ter mais um pedacinho que ela vai ficar pagando até ficar pronto o empreendimento. E depois ficou pronto, já está aprovado o financiamento e vai ser vinculado naquela unidade. Então aí pode ser feito dessa forma. Mas depois do imóvel pronto, no caso. Isso, porque eu não tenho o registro ainda do imóvel. Eu tenho o registro de incorporação, mas eu não tenho a matrícula individualizada daquela unidade. Eu não tenho a escritura pública, né? Não registrei esse imóvel no cartório. Então eu não tenho, não é meu ainda. Consórcio é um pouco daí mais delicado, porque o consórcio não tem esse formato igual da caixa. Eu não consigo alienar nada, mas eu posso fazer o consórcio. E aí, muito cliente meu faz assim: ó, eu comprei um imóvel na planta, eles vão me entregar daqui 3 ou 4 anos. Então já faz o consórcio agora, vai investindo a prestação. Se o consórcio contemplar nesse período, ele vai ficar rendendo juro para o consorciado e aumentando o valor da carta de crédito lá. Quando está pronto, tem documentação, ele usa a carta para pagar o imóvel. Agora, não, eu quero comprar agora o imóvel na planta e pagar à vista. Aí tem outro meio de você fazer. Digamos que você já tenha um imóvel. Então, você tem um imóvel de 1 milhão. E quer comprar um imóvel na planta de 500 mil, mas não quer pagar parcelado porque você vai conseguir um desconto de tabela, vai pagar 400. Quero fazer o consórcio, vou dar um lance alto aqui, vou contemplar e quero pagar à vista. Você pode colocar o teu imóvel que você já tem, desde que ele não tenha ônus, de garantia. Certo. E aí você, ou a administradora vai pagar lá a incorporadora. Então é possível fazer desta forma. Tendo um outro bem de garantia, no caso, tu Isso a consegue gente chama de fazer. garantia substitutiva. O que você imaginar dá para fazer com consórcio? Levantar dinheiro para capital de giro para a empresa, só para você ter um imóvel. Em vez de você comprar um outro imóvel, você faz triangulação em cima do teu. Dependendo da administradora, tem facilidades. Você só faz uma alienação do próprio imóvel, assim como no Home Equity, que é um outro produto do nosso portfólio. Então, o consórcio é extremamente dinâmico, porém, tem que ser bem operacionalizado, com boa orientação, sempre sabendo quais são teus objetivos, condições e pesquisando a fundo. Não dá para cair na conversa fiada de qualquer um. Tem que pesquisar. E conteúdo não falta. Eu mesmo eu me considero um bom profissional que gera bastante conteúdo nesse ramo, para que as pessoas, de fato, estejam conscientes do que elas irão fazer. Tem muita coisa boa? Tem, mas tem muita coisa ruim também. Então é preciso ter senso crítico e fazer aquela perguntinha. Será? Deixa eu ir um pouco mais a fundo. Ficar com aquela pulga atrás da E orelha consultar, sempre, mas não às vezes adianta bom, você né? consultar o teu vizinho, entendeu? Sim. Que foi às vezes ali no Joãozinho, fez um consórcio e o cara prometeu pra ele que ia sair em tantas parcelas sem nem dar lance. Ou com um lance baixinho. Isso não existe, né? Como é que a pessoa vai prometer se é um Mas sorteio, os né, caras cara? prometem, entendeu? Jogo do Tigrinho, bets, não estão aí? Sim. É uma pesquisa do Itaú que saiu de junho de 2024, de junho de 2023 a agosto de 2024, o prejuízo do brasileiro em bets foi 24 bilhões, cara.
Muita grana que podia estar em outras... Até benefício social os caras usam, né? Aí volta para educação financeira. Você vai lá conversar com as pessoas hoje, de 5 que você pedir, 4 consideram o jogo do Tigrinho e as bets um investimento. Investimento, sim. Caramba. Não, é bizarro, absurdo, né? Absurdo. Mas é a realidade. Mas voltando um pouquinho ali, justamente nessa questão do... Seja do consórcio, da forma como você está tratando o seu dinheiro. Cara, você falando aqui, eu acho que é muito mais sobre a mesma situação. Eu tô com uma dor nas costas. Eu vou procurar o profissional para dizer o motivo, o que tá acontecendo. Fazer um diagnóstico, então, entender? Eu acho que por mais que você, enquanto indivíduo, você vá fazer o teu estudo, o teu Google, enfim, ler os livros... A melhor alternativa é você ter uma pessoa, um gestor, alguém ali para... Alguém capacitado para poder te orientar. Exatamente. E, acima de tudo, pesquisar sobre este gestor, sobre a empresa que ele representa. Hoje tem ferramentas. Você entra dá um Google aí, reclame aqui, quem que é o RedSul Consórcio. Você vai lá, vai ver a empresa. Vai no Google, vai ter avaliações de pessoas. Vai no YouTube, o que essa pessoa tem lá. Tem alguém falando bem dessa empresa, sabe? Mas o consórcio é da Porto Seguro, o consórcio é da Embracon, o consórcio é do Itaú, o consórcio é não sei quem. Vai lá e pesquisa a instituição financeira. Naturalmente que você vai entrar num reclame aqui de uma empresa desse porte, vai ter muita reclamação. Porém, aí vai de pesquisar o quê? Em níveis. Primeiro você pesquisa a administradora de consórcio ou o banco, o dinheiro que você for pegar emprestado. É regulamentado no Banco Central, uma instituição conhecida, sólida, aí você vai descendo os níveis. Quem é a corretora? Porque muitas vezes a corretora não fala, que nem nós somos a corretora, né? Mas eu falo que é da RedSul. O cara não fala, não, aqui é do... Porque às vezes ele representa só aquela marca. Aqui é do consórcio Rodobens. Mas na verdade é uma corretora, é um representante vendendo aquilo lá. Então pesquisa depois a corretora. E depois pesquisa o indivíduo. Dá uma olhadinha no Instagram desse cara. Sim, vai ver o que é, sabe? Procura. Vai buscar a referência. Busca a referência. Que aí você evita de cair em conversa fiada. Porque é aquela história. Onde tem convergência entre ignorância e ganância, muitas vezes, tem margem para golpe. Se você é muito zoiudo, sabe? Porque só existe de um lado o cara que aplica o golpe, ou o estelionato, ou a mentira, porque do outro tem alguém querendo facilidade. Exato. Se você não quer muito milagre, por exemplo, o caso que eu citei no começo do nosso bate-papo. Não tenho muita pressa. Daqui uns 3 meses tá bom. E não tenho nada guardado, nunca poupei nenhum centavo. E agora eu quero rápido. Você vai encontrar alguém Bate que te na porta do ofereça Evandro. isso, né? Eu vou dizer a realidade pro cara e vou tentar educar ele financeiramente. Se não funcionou e ele não gostou de mim ou do que eu apresentei pra ele, ele vai bater na porta de outro. E ele vai continuar batendo nas portas até que ele vai achar alguém que vai dizer o que ele quer ouvir. O viés da confirmação aí. Viés de confirmação. Perfeito. É isso aí. E que nem da dor nas costas. A dor nas costas, ela não é a doença em si, ela é o sintoma. Tem uma causa. E essa causa precisa ser investigada. Que aí é diagnóstico. Diagnóstico financeiro. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Saber conhecer a própria realidade financeira. Sim. Faz um diagnóstico, senta. Tudo que eu tenho de parcela, tudo que eu gasto por mês. Claro que daí tem técnicas para isso, né? Tem metodologia. Mas de maneira geral e simples é isso. Você senta, eu ganho tanto, mas não o que você ganha bruto e mais o teu cartão de crédito. Sim. Desconta todos os impostos que você paga. FGTS, INSS que vem descontado em folha, eventualmente imposto de renda. Então, a tua renda mesmo é o líquido. Então, ganho isso. Eventualmente, você tem comissão, tem o FES, né? Tudo você vai somando. Numa outra coluna, você soma tudo que eu gasto no mês. Eu tenho certeza, isso para vocês, para qualquer um, assim, difícil a pessoa saber. Se eu te perguntar quanto você gastou no mercado esse mês, o mês passado, como é uma conta grande, possivelmente você saiba. Tem alguns que nem essa sabe. Quanto foi a parcela do teu carro? Você sabe. Mas quanto você gastou em lanche da tarde? Ali na lanchonete do teu amigo ali. Geralmente conta picada, né? Daí não sabe. Entende? Então, um diagnóstico é isso. Tem que ser mesmo no detalhe. Quanto você gastou de combustível, por exemplo? Você vai durante um período que você vai tirar o que a gente chama de fotografia da tua vida financeira. Você vai ter um raio-x. Todas as tuas dívidas, todas as parcelas. Também faz o teu patrimônio, o que eu já tenho, o que eu já conquistei. E existem ferramentas para isso. Esse é o primeiro passo. Para você ter uma fotografia. E é aqui que a maioria das pessoas esbarram.
Porque ela tem medo de saber a própria realidade financeira. Ela sabe que tá ali na Pode beira ser- do abismo, mas ela não quer abrir os olhos. Não Daí- quer se assustar. Pra não ter medo de ser pior do que ela imagina. Mas se não fizer isso, não tem como partir pra segunda etapa, que daí as pessoas precisam sonhar, né? Aquilo que eu falei. Se você não tem um propósito, cara, você não faz nada na vida. As pessoas hoje, elas se sentem perdidas, assim, você vai conversar com as pessoas, porque elas não têm um propósito claro, e ninguém muda. Se você tá acima do teu peso, se você não tiver um propósito muito claro, você não fará a dieta, você não vai ir pra academia todo dia, porque é um sacrifício realmente grande, exige abrir mão de muita coisa. E isso é em tudo, no teu relacionamento, no casamento, na alimentação, na saúde, nas finanças, no negócio. Então a gente precisa sonhar, ter propósito, estabelecer quais são os teus sonhos, o que você quer conquistar para você e para tua família, porque isso vai ser o agente motivador para você fazer esse diagnóstico e depois organizar. E organizar é orçamento doméstico, cara. O orçamento do brasileiro é assim, ó, ganho, gasto, se sobrar eu vejo o que eu faço. É que não vai sobrar, né? Se sobrar eu vou fazer o consórcio contigo, Evandro. Eu acho que escutei isso poucas vezes. Não vai sobrar, meu. Não vai sobrar. Primeiro você tem que ter planejado o teu sonho. Então, eu quero comprar minha casa. Quanto é essa casa? Em quanto tempo eu quero comprar? Quanto eu consigo poupar por mês? Aí você vai escolher depois. Você vai fazer consórcio, você vai financiar, você vai guardar para comprar à vista, que geralmente não vai rolar, porque casa hoje é 500 mil, você começou a guardar 1.000 por mês, quanto tempo vai levar? 500 Mesmo a juros compostos, e depois o preço do imóvel está muito maior, então é difícil mesmo à vista, né? A não ser que a renda seja muito, muito maior do que o padrão de vida da pessoa. Tem gente que tem padrão de vida de 30 mil, mas o rendimento dele é 100 mil, né? Então é mais fácil Sim. de organizar. Mas também conheço gente que tem assim, ó, 50 mil por mês e gasta 60. É. Não está relacionado a quanto você ganha. Sim. Está relacionado A a forma quanto como você você- gasta e o que né? você faz com o teu dinheiro. Tá relacionado ao que a gente vem falando desde o começo do podcast, né? A educação. Na educação financeira. Educação Vai ficar financeira. assim, as pessoas vão sair daqui, meu Deus do céu, eu tenho que olhar para a educação financeira. mas No é- final, eu vou dar uma recomendação de um livro. Para as pessoas que... Assim, tem vários, mas é bom a gente valorizar os nossos autores nacionais também. Cara, tem uma pergunta que, inclusive, foi mandada por ti no nosso briefing, né? E eu achei muito interessante, que é em relação à disciplina, as características, eu entendo assim, né? De um bom investidor e para organização financeira. Então, o que é disciplina de um bom investidor e organização financeira? Para um bom investidor, a primeira coisa que ele tem que fazer é justamente isso, equilibrar ganho e gasto. Senão, não tem como nem você partir daí. Então, você tem que ter essa mentalidade de equilibrar o que eu ganho e o que eu gasto. Olhar para o meu dinheiro, olhar para as minhas finanças e procurar gastar menos do que eu ganho. Para, depois disso, eu conseguir direcionar para investimento. Então, ele tem que ter um perfil. Existem perfis que são arrojados. Eu já sou um cagão, eu digo assim. O meu perfil de investidor é um perfil conservador. Porque é muito difícil fazer dinheiro. Pelo menos para a maioria de nós, né? Réis mortais. É suado. Aí, se você for muito arrojado, muito ganancioso, você tende a... Uma hora você vai errar. Né? Você vai no efeito lá, FOMO, você vai, sabe, só guiado pela emoção, então, eventualmente, você pode errar em um investimento. Teu gráfico vai ser muito mais volátil, né? Exatamente. Quando você tem a mentalidade de primeiro proteger o teu dinheiro, então... Os especialistas do mercado chamam de hedge, né? Fazer hedge. Vamos falar o português? É proteger o teu dinheiro. Primeira coisa que você tem que pensar para ser um bom investidor, primeiro eu preciso proteger. Sobreviver, né? Não é se manter, ficar no jogo, né? Ficar no jogo. O cara fica pensando, eu quero a maior rentabilidade. Qual é o investimento agora que está pagando mais? Onde eu coloco o dinheiro para ter a maior rentabilidade possível? Só que você não vai ficar rico com os investimentos. Os investimentos, eles potencializam o teu patrimônio, e eles protegem, principalmente, da inflação. Só que não tem nenhum investimento no mercado que te proteja da inflação real. Todos nós estamos perdendo. Porque a inflação real não é o IPCA. A tua inflação na tua casa e na tua e na minha são diferentes. Não é 5 e pouquinho que está agora o IPCA. Pô, me arriscar a dizer aqui que talvez seja em torno de 15%. Sim. Depende da cesta de consumo tua e minha Sabe? e dos outros, de todo mundo. Então... Não tem nenhum investimento assim legalizado, né? Que seja ali com liquidez, segurança, que é a tríplice, né? Eu tenho que ter liquidez, segurança e retorno.
Eu nunca vou ter as 3 coisas junto, sabe? Uma É o bom, chavinha bonito sempre e vai estar barato. desligada, Tem né? que escolher 2. Sim. Sacou? Então é isso aí. Primeiro, ter essa resiliência, proteger, pensar no médio e longo prazo. As coisas não acontecem no curto prazo. E entender, cara, que dificilmente você vai ficar rico com o mercado. Até porque quem fica rico no mercado é quem só faz isso. É quem trabalha com isso. Vendendo os produtos. Esse cara fica rico. Ele tá com uma tonelada de insider trading lá, que é informação privilegiada. Vocês acham que não tem, né? Como é que não vai ter? Sim. Então, os caras especulam, né? Vai lá o Donald Trump, Bitcoin, Estados Unidos, seu Bitcoin. Lançou até o Trump Coin. Sim. Isso é especulação, cara. Tá ganhando. Alguém colocou o dinheiro lá na expectativa que... Daí sobe em um primeiro momento, cai depois. Mas quem... É a pirâmide no começo, né? É. Aquela história. Eu sempre quis pegar uma pirâmide no começo. Só aparece no final, né, cara? Que merda. Então, acho que é isso aí mesmo. O investidor tem que ser resiliente primeiro, ter objetivos claros e buscar sempre a proteção em primeiro lugar, antes do retorno. Porque as coisas demoram, mas devagar, com disciplina, você constrói. É isso, foi assim que eu fiz na minha jornada, trabalhei muito e continuo trabalhando muito. Agora, obviamente que eu mudei o meu nível de renda, mas eu ainda assim procuro viver abaixo do meu padrão de vida. Essa foi a lei para mim, sempre viver abaixo. Se não puder 2 degraus, pelo menos 1. Se conseguir 2, melhor ainda, porque você vive bem igual, só que você não vai ostentar, entendeu? Digamos, você... um degrau abaixo da renda, né? É. Do que você gera. Você tem que se privar daquele script do status social. Sim. Não é porque o meu vizinho trocou de carro que eu vou ter que trocar, não é porque o meu vizinho tá com uma casa maior e tá ostentando viagens no Instagram que eu também preciso ostentar. Eu tenho que saber o que eu quero. Então, é um conjunto, sabe? E eu acho que é disciplina mesmo, né? Essa é a palavra, né? Ali palavra. entra a disciplina, né? Autocontrole. Autocontrole, mas isso a gente só vai ter se tiver o propósito maior por trás. Sim. Porque motivação e disciplina é um negócio que você tem que ter todo dia, cara. E não existe, somos seres humanos, eu erro, vocês erram, o cara dá uma esbarrada, come um chocolate a mais, é natural, gasta um pouquinho a mais. Então eu não digo assim, ninguém vai ser perfeito, mas se você conseguir trazer equilíbrio para tua vida, para que nesses se torne algo aspectos, natural, né? Hábito, Perfeito, isso aí. Hábito financeiro, você melhora essa situação. E claro, sempre buscar aumento de renda, cara. Não tem essa história de ganhe pouco e você vai... Apesar de que é comprovado cientificamente que você pode ser independente financeiramente com pouco, mas tem que buscar melhorar. Você não veio para a Terra, Deus quer que você se aproveite. Tenha teus sonhos, realize os sonhos da tua família. Então a gente tem que trabalhar, estudar sempre e empreender principalmente para buscar sempre um incremento, ter mais dinheiro. Que daí vai ser mais fácil, né? Você vai trilhar com mais velocidade. Auxilia, né? É isso, sem dúvida. Tô na curiosidade das tuas indicações de leitura. Cara, assim, livros muito interessantes sobre esse assunto, claro, estudar Daniel Kahneman, né, que tem, por exemplo, o Rápido e Devagar, que é onde ele comprovou que a gente tem dois tipos de pensamento. Um rápido, que é principalmente instintivo, ligado às emoções, em que a gente toma as decisões afoitamente, e o devagar, que é mais lógico, mais racional. Então, nós ficamos navegando nesses 2 pensamentos. Esse é um livro interessante, mas... assim, mais comportamental, né? Para entender a raiz da economia comportamental, das finanças comportamentais e da educação financeira comportamental. Se tratando de educação financeira, tem 2 livros muito interessantes, que é A Psicologia do Dinheiro, que é do Dariely, e tem do Morgan Housel, A Psicologia Financeira, livros excelentes. E tem o clássico, que é do Robert Kiyosaki, lá do Pai Rico, Pai Pobre. Mas esse é um livro que, assim, ele traz conceitos que hoje já se tem uma visão um pouco diferente. Mas valorizando a literatura nacional, nós temos excelentes autores que dedicaram uma vida à educação financeira e que eu prefiro. Por exemplo, o Reinaldo Domingos, que é PhD. O livro dele, Terapia Financeira, é um best-seller, já vendeu mais de 10 milhões. Então, se você quer buscar melhorar a tua relação com o dinheiro, entender sobre comportamento e principalmente ter um passo a passo de como organizar a tua vida financeira, esse livro dele é livro meu de cabeceira, assim, já li mais de 10 vezes. Pelo menos uma vez ao ano eu leio, sabe? E claro, N outros que eu li, mas o outro autor bem interessante no Brasil também é o Gustavo Cerbasi, com uma obra interessante, assim, tem vários livros bons relacionados à educação financeira. Mas eu ainda oriento, para você começar, comece com Terapia Financeira do Reinaldo Domingos.
Se você não lê mais nenhum livro na vida sobre educação Sim. financeira, leia esse uma vez por ano, que a tua vida financeira vai ser ajustada. Ele tem lá o passo a passo do que você fazer para mudar a tua realidade financeira para melhor. Legal. Importante começar, né? Começar com alguma coisa. Excelentes dicas, né? Tanto da leitura quanto do que você trouxe aqui pra gente hoje, né? Perfeito. Na nossa conversa. Agradeço bastante a possibilidade de vir falar sobre esse tema, que ainda é um tabu para algumas pessoas. Ninguém senta num churrasco, vamos falar de dinheiro? Sim, Todo mundo meio retraído. Inclusive assim, no próprio então, ambiente familiar família, mesmo, né? né? Entre relação Família. mãe, filho, pai, filho, esposa e esposo, esposa né? e marido. Então, assim, é muito... parece que tem barreiras ali que precisam ser rompidas, né, cara? Tá louco. É o que eu digo, é um campo de atuação e de estudo muito, 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 muito amplo e que, claro, em 2 horas não dá pra gente falar sobre Sim. tudo, né? Mas tem muita coisa que deve ser abordada ainda sobre esse assunto para clarificar e trazer para as pessoas aí pro dia a dia delas, que com certeza vai melhorar muito o nosso país como um todo, desde a situação econômica, porque um país, uma nação, ele é composto de pessoas, de famílias, e o que reflete como a coisa anda é o que a gente faz individualmente. É o comportamento de cada um, né? Vai refletir o todo. Que gera o coletivo e tudo mais. Né? Sem dúvida. Bom, Evandro, obrigado demais pela tua presença aqui, a tua vida no Fala Mais. Te parabenizar, né, por essa trajetória também, essa dedicação ao mundo da educação financeira, né, e também por aquilo que você construiu até aqui, né? Como empreendedor, né? É fácil no Brasil. Sim, sim. Não é nada desafiador, né? Não, sei, moleza. E, cara, foi muito bom, assim. Como o Jefferson falou lá no começo, né? Teríamos mais uma aula aqui. De fato, tivemos uma aula aqui sobre muitas coisas importantes. Quero só o certificado agora no final. Que certamente foi proveitoso para nós e também para a nossa audiência que acompanhou até agora. Então, cara, parabéns e obrigado. Eu que agradeço por vocês abrir o espaço e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, principalmente valorizando a nossa região, né? Que tem muita gente boa aqui na nossa região, em torno de aqui em Ponte Serrada, em Xaxim, Xerê, Faxinal dos Guedes, Chapecó. Então a gente precisa valorizar também o local. Eu até estava comentando com o Jefferson nos bastidores, né? Parabéns pela iniciativa que vocês tiveram. E acredito que mais pessoas também precisam ter essas iniciativas para que a gente possa criar laços, network, trazer para cá mesmo pessoas que são importantes da nossa sociedade local e principalmente levar conhecimento para quem é fã aí e segue vocês no canal de vocês aí no Fala Mais. Então... tu também é produtor de conteúdo, né? Tu tá influenciando até se vocês me permitem. Deixa teus arrobas quem quiser me conhecer lá no Instagram, @Evandro Canelo, TikTok também tem o conteúdo, Evandro Canelo também, tem o canal do YouTube também, Evandro Canelo. E quem quiser conhecer mais sobre o Grupo Redesul, as empresas que fazem parte do grupo, pode pesquisar aí também nossos sites, redesulconsórcio.com.br, vencocredit.com.br. Então, se você tem um sonho, quer realizar esse sonho de conquistar um imóvel, um veículo, quer investir na tua empresa, quer fazer investimentos para garantir uma aposentadoria futura, nós podemos te ajudar e vamos ajudá-lo, tanto com orientações e produtos que são o meio para atender isso que você está buscando. Então, acessa lá, fala com o nosso time de especialistas e se quiser seguir os nossos canais nas redes sociais também, vocês serão bem-vindos. Obrigado. Muito bem. Todos esses arrobas aí que o Evandro comentou, a gente vai deixar linkado também aqui no nosso canal no YouTube, lá nas redes sociais, no Instagram também, todas essas conexões aí para vocês se aprofundarem mais e fazerem essa aproximação com o Evandro, com os negócios dele. Evandro, agradecimentos todos feitos. Vamos agradecer também a vocês, né, a nossa audiência que nos acompanha aí semanalmente. Se vocês estão chegando também pelas redes do Evandro, sejam todos muito bem-vindos. Já curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Tem bastante conteúdo aí de muita gente bacana que já passou por aqui e com certeza tantas outras que virão. E um agradecimento às nossas marcas parceiras que estão aqui, né, rodando durante o nosso podcast, que são a Cicobi, Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, CRT Technology e o Oeste Mais, os fomentadores do nosso projeto agora na temporada 2025. Valeu, um abraço, nos vemos na próxima semana.